Eu sou Rain, um jovem. Fui expulso pela minha equipe de heróis apenas porque a minha única habilidade era controlar animais. Nós, domadores de feras, firmamos contratos através do coração com os animais, para comandar o seu poder. Embora não seja adequado para combate, como membro da equipe de heróis, sempre fiz o meu melhor no papel de apoio e desejo construir confiança com meus companheiros de equipe. Mas, inesperadamente, fui expulso da equipe porque eles me consideravam inútil. Inicialmente, pensei que eles estavam apenas me pregando uma peça, mas os olhares de desprezo de Arius, Egaf, Leane e Mina provaram o contrário. Fiquei chocada com os insultos que me chamaram de fardo, só porque não consigo causar dano aos inimigos e só causo problemas aos meus companheiros de equipe. Nunca imaginei que, aos olhos de todos, eu seria apenas inútil. Minhas mãos tremiam, meu rosto escureceu, comecei a tirar meu manto antes de sair em meio às risadas desdenhosas de meus colegas. Sentei-me pesadamente em um lugar, pensando desanimado em tudo o que havia passado. Sempre fui julgada pelos outros em missões por ser apenas uma mestra de feras que não podia fazer mais nada. Enquanto eu não sabia o que fazer a seguir, de repente um grupo de crianças me cercou, perguntando sobre o trabalho de um herói. Gaguejei sem saber o que responder, mas eles estavam tão ansiosos para me ver atuar que me levantei e fiz um pacto com uma águia para que eles pudessem assistir. Depois, ouvi dizer que o grupo de heróis não tinha uma boa reputação entre as pessoas comuns daqui. Mas as crianças gostavam mais de mim porque eu costumava brincar com elas, e elas realmente queriam um dia se tornar aventureiras para ganhar muito dinheiro. Ao ouvir as palavras aventureiro, um pensamento me ocorreu. Aventureiros são aqueles que aceitam missões em troca de pagamento. Imediatamente, corri para a guilda de aventureiros. Lá, conheci uma recepcionista chamada Natalie. Quando ela estava prestes a explicar sobre o teste de aventureiro, perguntei se ela poderia explicar a profissão em detalhes. Como o grupo de Arius sempre desprezou aventureiros, nunca tivemos muito contato com eles. Vendo minha atitude séria, Natalie ficou bastante surpresa e explicou que havia muitos candidatos participando deste teste básico. Então Natalie começou a me explicar tudo em detalhes. Vendo que eu estava pronta, ela passou a falar sobre o teste, mas quando ouviu que eu era uma domadora de bestas, Natalie ficou bastante preocupada, com medo de que eu não pudesse ir sozinha. As palavras dela mais uma vez me apunhalaram o coração, assim como fizeram meus antigos companheiros. Mas ainda assim, eu tentei levantar meu ânimo e me esforçar no primeiro teste, que era derrotar 10 goblins e coletar 20 maços de ervas. Graças às minhas habilidades de domador de feras, encontrei rapidamente todos os 10 goblins e completei a missão de classe F. De repente ouvi um grito à distância. Corri, e encontrei uma garota cercada por um tigre assassino, mas minha pequena lâmina era como um arranhão para ele. Enquanto ele se concentrava em mim, eu disse à garota para correr. Neste momento, não havia animais para eu domar nem armas por perto. Em apuros, uma garota apareceu atrás do tigre. Ela saltou dezenas de metros e desferiu um golpe nas costas do tigre assassino, ferindo-o gravemente. Derrubando o inimigo com um único golpe, ela se virou timidamente e sentou-se nas costas do tigre. A garota de cabelo rosa que exalava essa aura nobre se chama Kanade. Olhando mais de perto, percebi que ela pertencia à tribo dos gatos feéricos. Esta é uma das tribos mais fortes, e a tribo dos gatos feéricos é a mais rara. De repente a garota mostrou sinais de exaustão e caiu no chão. Corri para ajudá-la, preocupado se ela estava ferida. Para minha surpresa, ao me aproximar dela, ouvia dizer que estava apenas com fome. Então eu dividi minha comida com ela. Sentei, e não conseguia acreditar que ela era real. Porque os elfos felinos supostamente estavam em risco de extinção, mesmo entre os clãs mais fortes. Kanade disse que não comia nada há dias. Depois de comer até se fartar, ela começou a se apresentar. Eu também me apresentei, mas Kanade me corrigiu inesperadamente, lembrando-me que eu só podia chamá-la pelo nome dela. Não a chame de senhorita nem nada disso. Estou bem curioso para saber por que ela está nesta floresta. Kanade disse que ela estava em uma aventura porque estava entediada com a vida tranquila nas profundezas das montanhas. Foi assim que ela partiu em uma aventura, e me encontrou como o destino de sua vida. Sem sequer começar, ela me pediu para contar sobre minha vida. Não entendo por que, ao falar sobre minha própria história, eu sempre me senti desconfortável, mas podia contar tudo para Kanade. Depois de ouvir sobre eu ter sido expulso do grupo de heróis, Kanade ficou muito bravo por mim. Sou muito grata por Kanade me entender. Embora Kanade estivesse muito brava com aqueles que me perseguiram, como eu não me importava, ela também decidiu deixar para lá. Embora um pouco envergonhado, acariciei a cabeça dela para agradecer, o que a deixou muito animada. Eu também não esperava ter feito isso reflexivamente, mas como ela não parecia se importar, deixei passar. De repente, Kanade voltou à realidade e esclareceu uma coisa. Eu não sou inútil, mas sim muito forte, e minha habilidade de domar é insuperável. Parece que eu dei uma ordem para ela,
pois no momento em que me viu, ela sentiu um arrepio como um choque elétrico. É muito provável que se eu puder dar uma ordem para ela, eu também possa comandar toda a tribo Gato Espírito, pois há poucas pessoas no mundo que podem fazer isso. Mas, pensando bem, percebi que o problema não era poder comandar uma das raças mais fortes, mas sim querer me aproximar de Kanade. Depois disso, cortei meu dedo para obter um pouco de sangue e me preparar para fazer um contrato com Kanade. Durante o processo de estabelecimento do contrato, o contrato só seria formado se Kanade dissesse seu nome voluntariamente, caso contrário, não seria concluído. Para minha surpresa, Kanade estava disposta a dizer seu nome, como se concordasse em firmar um contrato comigo. Fiquei imensamente feliz, e o contrato foi concluído quando um padrão circular vermelho apareceu em sua mão. Nós dois apertamos as mãos como uma saudação. Quem diria que um domador de feras como eu, que acabou de perder seu companheiro e propósito, seria capaz de comandar uma das tribos mais fortes e ainda por cima tão fofa? Mas antes de voltarmos para a cidade de Firen, precisamos terminar primeiro a missão de aventureiro. De repente, vendo-me fazer um contrato temporário com um coelho fez Kanade sentir ciúmes, mas ela ainda ficou encantada com essas bolas de algodão macias. Vendo que eu fiz outro contrato temporário com um bando de coelhos para me ajudar na colheita, Kanade ficou ainda mais ciumenta, como se eu estivesse a trair ela. Fui eu quem foi inocente, e não entendeu nada, o que deixou Kanade ainda mais irritada. Em um tempo muito curto, terminei a tarefa que me foi dada e passei no teste. Assim, Natalie me concedeu um cartão de aventureiro de rank F. Ao mesmo tempo, ela me deu a recompensa desta vez 50 moedas. Ela me aconselhou que, se eu fosse promovida, a recompensa seria maior, e como eu terminei o teste em tão pouco tempo, ela tinha certeza de que eu seria promovida em breve. Após receber o dinheiro, fui até Kanade e declarei que começaria a aceitar missões a partir de agora. Ela aceitou feliz e me apoiou de todo o coração. De repente, um insolente se aproximou de nós. Ele ficou muito interessado ao ver que Kanade pertencia à rara tribo dos elfos felinos. Ela respondeu a ele com uma voz fria, o que inesperadamente o deixou ainda mais animado e o levou a convidá-la para beber. Ele ainda me diminuiu na frente de Kanade, fazendo-a franzir a testa quando ele ousou mencionar o cara bonito que ela acabara de conhecer. Ela não hesitou em eriçar seus pelos de gato, repreendê-lo e declarar para todos os presentes que eu era o mestre que a comandava. Aquele sujeito pareceu surpreso, e então caiu na gargalhada. Para uma tribo tão forte como a dos elfos felinos, como alguém poderia comandá-los? Vendo a garota exagerar e me chamar de um excelente domador de feras, ele ficou furioso e quis me desafiar, usando Kanade como aposta. Mesmo com os meus rumores desagradáveis, e se eu quisesse evitar esta luta, este rufia provavelmente ainda arranjaria confusão com a Kanade. Por isso, arrisquei tudo. Para minha surpresa, poucos segundos após o início da luta, eu facilmente derrubei o bandido e venci antes mesmo de entender o que tinha acontecido. Enquanto isso, o outro homem segurava o braço, gritando de dor. Ao ouvir o barulho, Natalie correu para ver, e descobriu que era o irritante perturbador recente da guilda. Ela me pediu desculpas pelo comportamento dele, e disse que a guilda estava considerando revogar seu status de aventureiro. Sem ter tido tempo de terminar a frase, ele agarrou a sua saia, e então Natalie deu-lhe uma lição que ele nunca mais esqueceria. Depois de lidar com ele, Natalie deu a volta 180 graus e perguntou-me o porquê. Enquanto fazia o teste de aventureiro, acabei fazendo um contrato com uma das tribos mais fortes. A interrogatório dela nos assustou a ambos, e pedimos desculpas apressadamente. Percebendo que ela tinha ido longe demais, Natalie se desculpou por ter brincado um pouco demais. Depois se despediu dos dois para lidar com o resto. Pensando nisso, eu não entendia por que tinha força para derrotar aquele cara. Então Kanade me explicou, porque fiz um pacto com um dos clãs mais fortes como ela, também recebi parte da força equivalente ao clã dos espíritos felinos. Isso me surpreendeu bastante, pois parece que na minha terra natal, ninguém jamais fez um pacto com um dos clãs mais fortes. Além disso, Kanade ficou muito feliz por eu a ter defendido naquele momento, fazendo o jovem corar e ficar sem palavras. Depois disso, partimos para a missão que nos foi atribuída. Kanade pensava que aventureiros desembainhariam espadas enormes, ou resgatariam princesas capturadas, mas acabou sendo apenas para colher ervas. Expliquei que, como sou apenas uma aventureira de classe F, a mais baixa, só posso aceitar missões simples. Ouvindo isso, Kanade também se animou e tentou me ajudar na colheita. Surpreendentemente, a matilha de coelhos com a qual eu tinha um contrato temporário, havia completado a tarefa dela, deixando Kanade pasma, acusando-os de trapacear e desapontada por, apesar de serem meus espíritos familiares, ela não poder fazer nada por mim. Nesse exato momento, ela ouviu gritos altos à distância, e então nós dois corremos naquela direção.
Lá um grupo de homens grandes e de aparência feroz estava intimidando e cercando um velho, pelo que Kanade sabia de suas aventuras. Eles são a gangue Hack NHA, com mais de 100 membros. São extremamente cruéis e imorais, sempre fazendo coisas más. Eles também são um adversário muito perigoso, então ela me aconselhou se deveríamos chamar ajuda, mas pensei que não havia mais tempo, o que nos obrigou a agir imediatamente. Vendo que eu era tão corajosa, Kanade sentiu muito orgulho. Eu a encarreguei de proteger o velho enquanto eu lidaria com os restantes. Assim que terminamos de falar, ambos avançamos como um raio e derrubamos um por um. De repente, Kanade pensou em mim, preocupada que ao fazer um contrato comigo, um espírito felino da tribo mais forte, eu pudesse me autodestruir ao receber o poder. Como um animal espiritual, ela não deveria estar na frente de batalha? Não seria melhor assim? Mas eu sempre fico na frente para protegê-la. Toda vez que ela vê minha forma de lutar, ela não consegue tirar os olhos de mim e até sente seu coração acelerar. Depois de lidar com os ladrões, fiquei surpreso ao ver o rosto de Kanade vermelho como um tomate, o que a fez explicar apressadamente e mudar de assunto. O velho também veio agradecer a nós dois. Eu me perguntei por que um comerciante como ele não tinha um guarda-costas, mas ele respondeu que tinha contratado um, mas quando o problema surgiu ele fugiu. Apesar de termos salvo o velho, ele me lembrou que a gangue Dentes Negros acabaria voltando para vingar seus comparsas, aconselhando-me a ter cuidado. Eu pensei que fugiria assustado, mas inesperadamente insisti em ir até o covil delas para capturar todas, porque sei que esses bandidos são muito violentos e rancorosos. Se não os pegarmos, os comerciantes da cidade se tornarão apenas vítimas. Eu também descobri o esconderijo deles graças a um esquilo. Enquanto isso, Kanade se sentia frustrada consigo mesma. Apesar de ser minha besta espiritual, ela não conseguia fazer nada. Depois de dizer isso, ela ficou otimista novamente e perguntou sobre meus planos. Meu plano era usar o Conde Abelha através de um contrato temporário, pois ele possuía um veneno paralisante que me ajudaria a deter os guardas. Kanade ficou surpresa, pois abelhas são insetos. Como ela poderia comandá-la? Sobre isso, expliquei a ela que, quando estava no campo, também fui treinado em técnicas de domesticação de insetos, um ramo da domesticação de feras para domesticar insetos. Ouvindo isso, Kanade ficou impressionada com o meu talento. Sempre que ela falava de mim, era com um tom de admiração. Em seguida, pedi a Kanade para me ajudar a retornar à cidade em busca de reforços, o que a chocou mais uma vez, pois ela nunca tinha recebido uma missão que pudesse me auxiliar. No entanto, ela concordou otimista em retornar e chamar reforços da equipe de cavaleiros. Eles são um grupo de pessoas que protegem cidades ou vilas em todos os lugares, administrados pelo Estado. Assim que Kanade saiu, o enxame de abelhas imperiais se reuniu, e eu comecei a usar o contrato temporário para controlá-los. Enquanto isso, o grupo de Leane e Mina estava correndo o mais rápido que podia para escapar dos bandidos, porque queriam ganhar algum dinheiro extra antes de conquistar a Floresta Perdida. Eles receberam uma missão que não podiam falhar. Se soubessem que seria tão confuso, seria melhor terem ido cumprimentar Arius e Agatha. Na sua raiva, Leane culpou o treinador de animais ao lado deles por também ter fugido. Ele também lhes disse que era apenas um treinador de animais, então não era adequado para lutar. Falando nisso, Leane me mencionou, dizendo que embora eu fosse inútil, pelo menos eu sabia lutar na linha de frente, e até podia domesticar muitos animais ao mesmo tempo. O encantador de animais ficou muito surpreso ao ouvir falar sobre a domesticação de vários animais ao mesmo tempo, porque, normalmente, encantadores de animais como eles não conseguem domesticar 2, muito menos 10, porque, se eles controlassem muitos de uma vez, os seus nervos ficariam sobrecarregados. No entanto, Leane estava cética, porque eu conseguia controlar dezenas de animais com uma expressão calma. Finalmente Leane decidiu culpar o domador pela missão fracassada. Para proteger a reputação da equipe de heróis, ela ameaçou o domador, fazendo-o fugir aterrorizado. Embora não acreditasse totalmente, Mina sentiu que as palavras do homem mais cedo eram muito semelhantes às minhas. No entanto, Leane não queria acreditar que eu era uma pessoa com habilidades excepcionais. Enquanto isso, os ladrões foram paralisados e incapazes de se mover por Ong Batuok, e Kanade também conseguiu trazer ajuda a tempo. Mas eles eram apenas aventureiros como eu, não a tropa de cavaleiros. Eles ficaram muito surpresos que eu ousasse confrontar toda a gangue Presa Negra. As coisas estavam indo bem quando, de repente, um grande rugido veio de trás da porta. Era o Rei Lagarto Demônio, uma criatura de nível C que os bandidos haviam domesticado antecipadamente para esta ocasião. O Rei Lagarto começou a ficar furioso, usando seu rabo para derrubar todos ao redor. Eu voei para cima e dei um soco nele. Então, Kanade deu um golpe na mandíbula dele. Eu disse a todos para evacuarem enquanto eu e Kanade ficávamos para lutar. Nestes momentos, lembro-me de quando estava com o grupo de Arius.
Eles devem ter pensado que eu não conseguia fazer nada. Mas agora sou diferente, e ainda tenho Kanade como colega. Os de fora ficaram preocupados, e rezaram para que ambos estivéssemos seguros. Felizmente depois, ambos nos levantamos firmes diante de todos. Nessa situação, parece que obtive o reconhecimento de todos depois de ter sido expulso da equipe de heróis por não ter feito nada de útil. E acima de tudo, só de estar ao lado de Kanade, sinto que consigo fazer qualquer coisa. De facto, tudo é diferente quando uma rapariga aparece. Depois de vários dias a dormir ao relento, finalmente alugamos um quarto. Kanade parece bastante satisfeita com esta cama macia. Mas fui eu quem ficou chocado por a equipe nos ter empurrado para um quarto partilhado. Desde o início, eu queria alugar um quarto privado para nós, em vez de um quarto para dois com essa garota gato. Então me voluntariei para desistir de tudo e dormir do lado de fora, o que surpreendeu Kanade. Ela me puxou de volta porque tínhamos alugado este quarto por uma semana. Eu tive que explicar a ela que um menino e uma menina não podiam dormir no mesmo quarto. No início, Kanade negou, dizendo que não se importava em dividir o quarto comigo. Mas então ela ficou envergonhada, corou e disse embaraçada que desde que eu não fizesse nada indecente com ela, estaria tudo bem. Então eu lhe dei uma lição sobre princípios de vida, lembrando-a para não acreditar em ninguém nem mesmo em mim, porque tínhamos acabado de nos conhecer e não sabíamos nada um sobre o outro. Depois que eu terminei de falar, Kanade negou que ela confiasse nas pessoas tanto quanto confiava em mim porque os outros não são como eu. Desde que ela me conheceu, ela me considerou uma companheira de equipe. Ouvindo as palavras dela, fiquei um pouco envergonhado e sorri, depois concordei com Kanade que não dormiria mais fora. Naquela noite, enquanto eu dormia profundamente, havia uma gata ao meu lado me observando. Em seu íntimo, ela pensou que eu parecia ser uma boa pessoa, pois antes, ela sempre encontrava homens que a abordavam com más intenções, querendo tirar proveito de algo dela, como dinheiro ou fama. Como Kanade é um espírito felino raro e especial, eles sempre tentam capturá-la. Mas a pessoa que ela conheceu desta vez, era diferente. Eu fiquei apenas surpreso com ela e não tinha outras intenções. Eu a salvei inteiramente por bondade. Tratei-a normalmente como a uma garota, o que a deixou muito feliz. Ela também sabia da dor que eu sentia por ter sido expulso da equipe, e ela realmente queria me curar. Embora eu parecesse ter superado isso por fora, você tem certeza de que isso ainda ficou em meu coração. Uma semana se passou desde que nos encontramos, completamos nossas missões com sucesso e fui promovido a aventureiro de classe E. Hoje, ouvimos de Natalie sobre um perigoso zelador na Ponte Stenha. Ele é um valentão que sempre arruma briga com quem passa por aquela ponte. Felizmente ninguém morreu, mas o número de pessoas que usavam aquela ponte diminuiu, então ela me convenceu a tentar aceitar esta tarefa. Como esta tarefa não tinha limite de classificação, e além disso, a recompensa era de 5 moedas de ouro, ouvi este salário chocante e não hesitei em aceitar. Depois, chegamos à Ponte Sten. Esta é a única ligação do continente central, onde fica a cidade de Horizon, ao continente sul. Kanade ficou bastante impressionada com a paisagem deslumbrante aqui, e ela estava um pouco curiosa sobre que tipo de pessoa era este zelador. Até eu estou curioso. Eu suponho que, normalmente, como ninguém morreu, haveria testemunhos das vítimas, mas os agredidos ficaram em silêncio, então não temos informações sobre o porteiro. Como a verdadeira identidade do inimigo não era clara, sempre me dizia para não ser descuidado. Neste momento, Kanade descobriu algo voando no céu. Olhando atentamente, era um membro raro do clã dos dragões. Além disso, era uma garotinha dragão tão adorável. Esta garota pertence ao clã dos dragões, o nome dela é Tanya. Quando ouviu ser chamada de porteira, ela não ficou muito feliz, com o porte de uma nobre. Tanya estava confiante de que havia sido treinada especialmente desde tenra idade, porque na tribo dos dragões, aos 15 anos, eles partiam em aventuras para se tornarem dragões verdadeiramente poderosos. Tanya estava ansiosa para nos desafiar porque ela estava em busca de oponentes fortes para lutar, e diante dela agora estavam um aventureiro de ponta e um membro da tribo dos elfos felinos, o que a deixou bastante animada. Kanade sentiu que não tinha outra opção. Parecia que tínhamos que lutar contra um dragão da tribo mais forte. Ela também me assegurou para dar tudo de mim, pois ela também pertencia a uma das tribos mais fortes, então ambos concordamos em lutar contra Tanya. Desde o início, Tanya investiu com o primeiro golpe, me jogando para longe. Em seguida, Tanya soprou fogo em Kanade. Inesperadamente, Kanade não teve tempo de se esquivar, então seu rabo de gato, que era seu orgulho, ficou chamuscado. Sentindo-se bastante irritada, Kanade lançou animadamente um golpe para dar uma lição em Tanya. Ambas se chocaram e lutaram, para meu espanto com seu poder igualado. Eu então avancei para ajudar Kanade.
mas Tânia nos bloqueou de surpresa e agarrou nós dois, girando-nos como peões. Tânia lançou o golpe final, disparando fogo máximo em ambos. Infelizmente, por um triz, conseguimos coordenar para pousar em segurança e evitar a grande labareda. Após uma batalha com os clãs de dragões, sei que ela não veio de um dos clãs mais fortes sem motivo. Portanto, agora eu começo a lutar no meu estilo de domador de bestas. Depois, deixei Kanade para trás para segurá-la e me ajudar. A gatinha obedientemente concordou e começou a socar Tânia incessantemente como um tigre. Enquanto isso, concentrei minha mente para relembrar a presença de um animal na batalha anterior. Em seguida, comecei a formar um pacto temporário com uma águia para reunir seus companheiros. Voltei para onde estava Kanade com um bando de águias que eu acabara de domar para que elas pudessem bicar Tânia. Embora o poder de bicar delas não causasse um grande dano, isso repentinamente imobilizou Tânia, porque esta é a ave de Peter, com sua aparência chamativa que indica que é venenosa. Se recebesse essa quantidade de veneno, até mesmo um membro da tribo do dragão ficaria paralisado e incapaz de se mover por um tempo. Como previsto, Tânia desistiu facilmente. Para nossa surpresa, Kanade ficou tão feliz que me abraçou. Aproximei-me e convidei Tânia para se juntar a nós. Tânia riu mal, pensando que queríamos vendê-la para outra pessoa. Mas para mim, era simplesmente porque eu só queria conversar decentemente com ela. Tânia teimosamente respondeu que não gostava. Eu não fiquei zangado, como também sorri gentilmente para ela, o que de repente fez Tânia sentir-se bem e corar. Bem no momento em que ela estava comovida. Ela sentiu uma lufada fria da gata insatisfeita ao seu lado, fazendo-a sobressaltar. Kanade advertiu aquele dragão para não me incomodar, senão seria punido desta forma. Ao voltar para a guilda, Natalie ficou surpresa ao descobrir que eu havia despedido o porteiro. Natalie me agradeceu profusamente e ficou bastante intrigada com a aparição do convidado vermelho brilhante do outro lado. Olhando para os chifres e a cauda, Natalie adivinhou que poderia ser um membro da tribo dos dragões. Então, de repente eu a interrompi e menti dizendo que era um amigo que tinha acabado de conhecer durante uma missão. Tânia afagou o cabelo, prestes a apresentar-se nobremente, mas foi silenciada e levada por nós dois. No caminho eu estava discutindo algo quando de repente Tânia desapareceu. Ela desapareceu porque toda vez que via alguém forte, exigia um duelo. Repetidas vezes ela queria revelar sua identidade, fazendo com que nós dois ficássemos de guarda até quase desmaiar. Toda vez que, quando fomos lembrados por nós dois, Tânia ficou envergonhada, e então eu disse a Tânia para deixar esta cidade primeiro. Como a identidade do porteiro não deveria ser espalhada, desde que ela prometesse não fazer isso novamente, eu a deixaria ir. De repente, Kanade lembrou-se de por que a identidade de Tânia não foi espalhada pelas pessoas anteriores, e a resposta era simples. Eles ficaram humilhados por terem sido derrotados por uma garota como ela. De acordo com a lei do clã dos dragões, Tânia terá agora que voltar a praticar. No entanto, ela decidiu vir conosco para praticar, pois isso será mais fácil. Depois, ela me abraçou pelo pescoço e confessou que gostava de mim, fazendo com que Kanade ao meu lado ficasse irritada. Além disso, Tânia pediu que eu fizesse um contrato com ela. Nem eu esperava que não só tivesse feito um pacto com o clã dos espíritos felinos, mas também com o clã dos dragões. Após a criação do pacto, um padrão vermelho apareceu na mão de Tânia. Agora, ela entendia como era ser comandada. Era como se a deixasse conectada a mim o tempo todo. Eu, por outro lado, sentia como se tivesse usado toda a sorte da minha vida. Enquanto isso, o grupo de Arius estava lutando arduamente para se esgueirar pela floresta por uma semana sem resultados. De repente Arius teve a ideia de me atrair de volta para ajudar o grupo, e depois de conquistar a floresta perdida, eles me abandonariam novamente. Kanade e Tânia estão a enfrentar um conflito, disputando a cama, enquanto eu relaxo, deitado no chão, dormindo profundamente, alheio ao mundo. Finalmente, Tânia juntou-se à minha equipe, e desta vez, a missão que recebemos foi eliminar slimes. Slimes são monstros ignorados por muitos aventureiros, o que leva à sua proliferação e a danos frequentes através da destruição de colheitas. Parece que Kanade também odeia muitos slimes, porque toda vez que ela os esmurra, suas mãos ficam pegajosas por todo o corpo. Ouvindo isso, Tânia disse presunçosamente que usaria sua bola de fogo para destruí-los em um piscar de olhos. Vendo isso, Kanade ficou extremamente admirada com Tânia, por alguém estar disposto a assumir. A alegria de ambos me deixou muito aliviada, pois eu temia que eles não se dessem bem. Após uma busca, não encontramos nenhum slime, então usei o feitiço de assimilação para procurar slimes, transferindo parte da minha alma para este pássaro para fixar minha consciência. Dessa forma, poderei controlar o pássaro livremente. Esta é a habilidade de sincronização, uma das habilidades de um domador de feras.
Kanad e Tânia ficaram boquiabertos de surpresa, sem esperar que eu pudesse fazer algo assim. Depois, voei em busca do ninho dos slimes e pedi a 2 pessoas que vigiassem meu corpo. Um tempo depois, levei-os ao local de reprodução dos slimes. Kanad estava prestes a resolver as coisas rapidamente, mas Tânia pensou em me deixar praticar magia. Quando perguntado, respondi que tinha praticado bolas de fogo com feitiços de cura básicos. Ao ouvir isso, Tânia me incentivou a tentar a magia da bola de fogo para lidar com eles. Eu disse que minha força não era suficiente para lidar com toda aquela multidão verde, mas ainda decidi tentar me concentrar uma vez e lançar uma bola de fogo. Inesperadamente, meu poder se mostrou anormalmente forte, aniquilando completamente todos os slimes. Tânia explicou que isso se devia ao fato de eu ter feito um contrato com a tribo dos dragões, ou seja, ela. O poder mágico do clã do dragão é considerado o segundo mais alto entre os clãs mais fortes, então agora dentro de mim eu tenho o poder de um membro do clã do dragão. Ouvindo isso, quase desmaiei porque agora eu tenho 2 fontes de poder de 2 das raças mais fortes dentro de mim, a ponto de não conseguir acompanhá-las. Depois, Tânia e Kanad me treinaram magia juntas. Mas quem diria que essa professora dragão seria tão feroz, me deixando exausto demais para respirar. Mas graças a isso, aprendi a maior parte do controle da magia. Depois de receber o pagamento da guilda e sair, levei as 2 beldades para comerem fartamente. Mas quem ficou boquiaberto agora fui eu, pois a capacidade de comer dessas 2 pessoas era tão terrível que nem mesmo um magnata teria dinheiro suficiente para sustentá-las. Depois de terminarmos de comer, Tânia fez-me uma pergunta sobre onde tinha aprendido o ofício de domar. Pensei que não era uma história muito interessante, mas ainda assim contei-lhe sobre a minha habilidade de domar animais, que aprendi na minha terra natal. Era uma vila onde se reuniam todos os encantadores de feras, e meus pais também eram encantadores de feras. É por isso que quando eu nasci, aprendi naturalmente a arte da encantamento, e mesmo o poder de domar insetos que mostrei a Kanad foi ensinado por pessoas da aldeia. Embora fosse uma aldeia pequena e sem nome, já foi um bom lugar porque minha terra natal não existe mais. Ouvindo isso, ambas as Tânias sentiram-se um pouco culpadas por terem mencionado o meu passado triste, mas elas realmente queriam que eu contasse tudo para que pudessem me entender melhor. No início, hesitei um pouco, mas pensei que eles eram meus companheiros de equipe de qualquer maneira, então concordei em contar sobre meu passado. Isso foi quando eu tinha 12 anos. Naquele dia, tanto meu pai quanto minha mãe estavam ocupados e não puderam me assistir treinar a domesticação. Portanto, eu treinei sozinho no campo de treinamento nos arredores da aldeia. Treinei até o pôr do sol. Quando começou a escurecer, percebi que, embora estivesse escuro, o céu ainda estava vermelho brilhante, senti que algo estava estranho, então corri o mais rápido que pude de volta para a aldeia. Quando cheguei, já era tarde demais. A aldeia estava em chamas devido a um ataque de monstros, e eu era o único sobrevivente. Então, os aventureiros perceberam o desastre e vieram me salvar. Desde então, vivo e trabalho em uma hospedaria de um conhecido do aventureiro que me salvou, apenas sobrevivendo dia a dia, mas tendo que me esforçar ao máximo. A vida continuou assim. Até que um dia, 6 meses atrás, conheci o Grupo Diários. Por acaso, o Grupo Diários estava procurando um companheiro, então me convidaram. Concordei imediatamente, pensando que se me juntasse ao grupo de heróis talvez pudesse fazer algo, e também pensando que poderia impedir a tragédia que aconteceu na minha terra natal. Mas não, pois a realidade me deu um tapa doloroso no rosto. O Grupo Diários me via apenas como uma peça conveniente para eles. Essa história me fez cair novamente no buraco negro do sofrimento. Mas de repente Kanad pegou minha mão e me confortou. Ela sentiu que eu era um herói corajoso, sempre me lançando ao perigo e me esforçando muito. Eles me entenderam e sabiam que eu queria ser a força de alguém, pois não queria que ninguém sofresse o mesmo que eu, então eles me garantiram que eu não era nada patético. Mesmo Tânia ficou bastante irritada com minhas ações bobas, mas, pelo contrário, ambas as garotas sentiram orgulho de ter um mestre como eu. No dia seguinte recebemos uma nova tarefa. Esta missão é subjugar orcs, e é de rank E, não muito diferente dos goblins, exceto que os orcs são mais inteligentes porque sabem usar armas para lutar. Embora eu sempre tenha lembrado aos dois que não subestimassem esses orcs, para uma nobre como Tânia, ela tinha certeza de que jamais seria derrotada por esses orcs. Inesperadamente, assim que ela terminou de falar na batalha, Tânia se assustou porque este orc quase a capturou 2 vezes. Felizmente eu e Kanad aparecemos a tempo para resgatá-la, e eu fiquei levemente ferido. Felizmente, eu sei o antídoto, então está tudo bem. Tânia, por outro lado, parecia culpada e preocupada comigo, culpando-se. Depois, colhemos os itens e voltamos para a guilda. Quando terminei e saí, vi apenas Kanad com uma expressão de tédio.
Quando perguntei, ela respondeu que Tânia não parecia bem e tinha ido embora sozinha. Tânia estava triste na ponte quando conheceu uma criança que perguntou o que ela havia destruído hoje. A menina perguntou preocupada se Tânia estava ferida em algum lugar e a aconselhou que, se estivesse machucada, deveria dizer. Tânia, recebendo o consolo da menina, sentiu-se um pouco mais otimista e pensou que ela também estava preocupada com ela. No entanto, ela o ignorou, orgulhosa de ser da tribo mais forte. Isso a deixou sem saber como me encarar. De repente, apareci diante dela, deixando-a confusa, e então ela baixou a cabeça para me pedir desculpas pelo que aconteceu agora. As lágrimas dela estavam prestes a transbordar quando eu acariciei a cabeça dela e sorri. Eu a consolei e disse que Kanade também estava muito preocupada com ela. Ao retornar à pousada, Tânia percebeu que eu não só não estava zangado, como também tinha medo que algo acontecesse com ela. Além disso, eu até cedi a cama para ela. Naquele momento, Tânia sentiu que não conseguia esquecer meu rosto de forma alguma. Assim, ela teve que ajustar sua mente para não ser muito complacente. No dia seguinte, partimos novamente em missão. Tânia sentiu que era hora de ajustarmos nosso equipamento novamente. Como eles vinham das tribos mais fortes, não havia problema. Mas, ao contrário, eu sou apenas um ser humano comum, então é completamente diferente. Estávamos nos divertindo quando de repente congelei porque diante de nós surgiu o grupo Arius. Eles estavam passeando tranquilamente quando o grupo Arius apareceu para cumprimentá-los. Só de ver o rosto desse grupo já me fez não gostar, então levei Kanade e Tânia para outro caminho. No entanto, Arius, com toda a sua cara de pau, me chamou de volta e perguntou por que eu estava frio como um lagarto. Além disso, ele fingiu ser amigável, mencionou o passado como nossos colegas de equipe, dizendo que eles se arrependiam muito. Vendo seu mestre ser intimidado, Kanade e Tânia deram um passo à frente, parecendo muito legais para me proteger. Eles ficaram chocados ao ver 2 membros das tribos mais fortes ao meu lado. Eles não podiam acreditar que eu pudesse comandar as tribos mais fortes. Depois, eles me convidaram novamente para ajudá-los a conquistar a Floresta Perdida. Como eu posso controlar todos os tipos de animais, explorar a floresta ou transportar bagagens, seria fácil como virar um bolo. As palavras indiferentes dele me deixaram furioso. Eles me expulsaram do time antes, e agora eles se atreviam a me fazer carregar o fardo deles. Além disso, as atitudes voláteis de cada um deles me deram vontade de socá-los algumas vezes, então eu não hesitei em recusar imediatamente. Depois, levei as 2 garotas, mas de repente Mina me chamou. Ela começou a cantar a canção de salvar o mundo para me comover, dizendo que nas profundezas da floresta havia um escudo necessário para derrotar o Rei Demônio. Se não conseguirem o escudo, não poderão derrotar o Rei Demônio, e os monstros se espalharão pelo mundo. Se tiverem poder, eles poderão lutar, mas os outros civis não poderão. Esta história me traz de volta memórias trágicas. É a imagem da aldeia onde eu vivi envolta em chamas. Isso me causou muita luta psicológica, e minha bondade prevaleceu. Concordei em ir com a equipa de Arius e apoiá-la, mas não só não fui bem recebido, como também fui desprezado, como se pudessem enganar estas 2 belas raparigas. Embora não quisessem, como seus mestres haviam decidido, nenhum dos 2 tinha objeções. Mas, por outro lado, ambos ameaçaram que aquele grupo deveria pedir desculpas a mim adequadamente. Até mesmo fazê-los ajoelhar e curvar a cabeça era aceitável. Arius, forçado a se ajoelhar e curvar a cabeça, ficou furioso e gritou. Todo o grupo estava arrogante e sentia que não estava errado. Arius avançou, agarrou a gola da minha camisa e me repreendeu por não saber domar meu animal de estimação. Fiquei claramente irritado ao ouvir Kanade e Tânia serem chamadas de animais de estimação. Ouvir meus companheiros de equipe serem insultados me fez dar um soco nele até ele desmaiar. O meu olhar tornou-se gradualmente assustador, ameaçando que não tocassem nos meus companheiros de equipa. Então Arius levantou-se e provocou-me para um desafio. Kanade e Tânia serão responsáveis pelos outros membros, enquanto Arius e eu lutaremos um contra o outro. A primeira luta será Agathe contra a garota gata. Ela estava furiosa, querendo dar-lhe uma surra e forçá-lo a se desculpar com seu reino. Kanade começou a atacar como um furacão, tornando quase impossível para ele se defender. Agathe começou a usar sua técnica de lâmina de fogo, o que parecia sobrecarregar Kanade. Mas, inesperadamente, ela o chutou, fazendo-o congelar no lugar. Vendo que ele tinha usado toda a sua força, ela também decidiu usar cerca de metade da sua força para continuar lutando. Ele ficou mudo diante da fofura assustadora de Kanade. Os membros dele tremeram ao ouvir ela dizer que usaria apenas metade de sua força para lutar contra ele. Sem dizer mais nada, Kanade tomou impulso e voou em sua direção, desferindo um chute que o fez sangrar e voar direto contra uma árvore. Por este lado, Tânia ficará responsável por enfrentar estes 2 fracos. Com um simples estalar de dedos, a magia deles foi neutralizada.
Ver as suas expressões de espanto fez Tânia rir à gargalhada. Ambos combinaram teimosamente magia com ela, mas foram feitos desaparecer por um estalar de dedos de Tânia, simplesmente porque a sua magia não teve qualquer efeito sobre ela. Incapazes de lutar, eles começaram a criticar o corpo de Tânia como um lagarto e lançaram uma barragem de ataques contra ela. Mas todas as vezes, Tânia repelou toda a sua magia. Fazer isso repetidamente fez com que ambos perdessem todo o espírito de luta e sucumbissem a Tânia. Embora ela não gostasse de intimidar os fracos, como eles haviam mexido com sua mestre, ela lhes ensinaria uma lição sobre magia de verdade. O céu foi gradualmente obscurecido por nuvens negras, o que deixou os dois fracos extremamente assustados. Eles pensaram que seriam despachados por Tânia. Inesperadamente, ela apenas assustou os dois, fazendo com que ambos quase desmaiassem de medo. Tânia, na verdade, não o fez porque tinha medo que eu a repreendesse, então, ela os poupou. Quando a batalha começou, Arius me insultou, mas eu não fiquei com raiva e ataquei de frente. E assim a batalha começou. Senti que estava realmente lutando contra um herói e admirei muito sua esgrima. Mas, muito rapidamente depois disso, recuperei o meu estilo de um mestre de feras, e o poder deste ataque que ganhei deveu-se ao meu contrato com o Kanade e ao processo de treino para perscrutar o meu oponente. Desde então observei as lutas de Arius, incluindo o número de passos ao empunhar a espada e os movimentos de finta. Compreendi os movimentos diários até certo ponto, e em cada um dos meus ataques estava a força concentrada das duas tribos mais fortes. Se eu lutasse a sério, ele seria o perdedor. Portanto, eu o aconselho a se render. Arius não se rendeu e permaneceu teimoso. Assim, tive que usar o método do Conde Drácula para paralisar Arius, forçando-o a aceitar a derrota. E ainda o odeio por ter ofendido meu companheiro. Arius perdeu, então ele recorreu a um truque desprezível, tentando reavivar velhos sentimentos. Mas eu não sou mais estúpido o suficiente para ser enganado por eles. Eu cerrei o punho e dei um soco em Arius. Mas, para a sorte dele, eu atenuei a força. Se eu tivesse focado naquele soco, ele certamente teria morrido. Neste momento, Kanade e Tânia acabaram de chegar e correram para os meus braços. Nós três, então, entramos juntos na floresta perdida para explorar. Mas este lugar é realmente muito úmido e sombrio. Tânia até pensou em queimar toda esta floresta de uma vez por todas, mas eu a impedi porque muitos animais vivem aqui. Refleti bastante. Se houvesse um escudo real aqui, apenas heróis poderiam usá-lo. Olhei para o mapa que o grupo de Arius desenhou e senti que ele não era mais útil, pois o local se desenvolveu a uma velocidade vertiginosa. Relembrando como Tânia ameaçou o grupo de Arius antes, eu também me senti mais confortável. Arius começou a nos fornecer informações, dizendo que parecia que o monstro mais profundo na Floresta Perdida possuía um escudo da verdade. Essa é a arma indispensável para derrotar o Rei Demônio. Embora ele estivesse fornecendo informações, esse descarado ainda parecia arrogante e sem remorso, e por isso Kanade o repreendeu severamente. E um simples afago na cabeça meu fez ambos perderem toda a energia. Tanto Kanade quanto Tânia sentiram que não mereciam minha ajuda. Tânia até pensou em derrotar o Rei Demônio sozinha se necessário, sentindo que ambos estavam preocupados comigo. Afagorei as cabeças deles para acalmá-los. Dissermos que tudo ficaria bem. Em seguida, chamei um pássaro e planejei assimilá-lo como antes para explorar esta floresta. Kanade e Tânia permanecerão alertas e protegerão meu corpo. Voando no céu, descobri um caminho escondido. Embora estreito, ele parecia levar às profundezas da floresta, e então me virei para guiá-las. Mas por mais longe que fôssemos, parávamos onde tínhamos marcado para voltar antes, deixando os três em desilusão. Kanade pensou que tínhamos apenas nos perdido, mas, na minha opinião, eu estava voando com aquele bando de pássaros. Se fosse só eu, perder-me seria normal, mas de jeito nenhum todos nós nos perderíamos assim. Depois, Tânia pensou o mesmo que eu, e achou que havia algum truque a ser usado nesta floresta. Em seguida, Tânia criou um círculo mágico e nos levou aonde precisávamos ir. Tânia adivinhou corretamente que uma magia de ilusão estava sendo usada no centro desta árvore. É por isso que nos perdemos. Depois de ouvir a explicação de Tânia por um tempo, Kanade ficou completamente chocada. Tânia incumbiu Kanade de cortar esta árvore porque ela foi amaldiçoada. Removê-la nos permitirá avançar. Mas eu me pergunto se há alguma maneira de quebrar a barreira sem ter que cortar a árvore. Mas Tânia sentiu que essa barreira era muito forte. Não era impossível, mas ela pensou que levaria bastante tempo. Kanade estava se preparando para desferir seu golpe quando, de repente, uma voz no ar os alertou para irem embora. E de dentro da árvore surgiu uma garota de cabelos brancos chamada Sora. Percebi rapidamente que ela pertencia à tribo dos elfos.
Semelhante a Kanade e Tanya, ela também vinha de uma das tribos mais fortes, uma especialista em magia com mana mais alta do que a tribo do dragão. Mas há mais de 200 anos, os elfos se esconderam dos humanos. Desde o início, para os elfos, os humanos que desmatavam florestas eram precisamente seus inimigos naturais. Finalmente, o conflito surgiu entre os dois lados, e o clã élfico se escondeu em áreas remotas. Desde então, o clã élfico odeia profundamente os humanos. Eu estava prestes a abrir a boca para cumprimentá-la, mas ela me dispensou categoricamente. Ela até tentou nos eliminar com seu poder, fazendo com que todos nós ficássemos aterrorizados e fugíssemos em pânico. Sentimos-nos estranhos porque ela nos atacou? Normalmente, os elfos são um povo pacífico. Eu também senti que a aparição dela desde o início era muito estranha. Eu acho que é porque estamos perto da barreira. Eu acho muito estranho que, mesmo que eles realmente odeiem humanos, haja cooperação com monstros. Antes que eu pudesse pensar, Tanya decidiu seguir em frente. Ela seria responsável por suprimir a magia daquela garota. Enquanto isso, Kanade cortaria a árvore. Contanto que Tanya não vencesse aquela garota, seria como eu queria. Mas, inesperadamente, eu ainda tinha a ideia de querer renegociar com aquela garota, deixando ambos chocados e sem palavras com minha ingenuidade. Mas então eles ainda tiveram que ceder aos meus pensamentos gentis. A garotinha de antes, vendo que tínhamos voltado novamente, ficou irritada e nos expulsou. Ignorando minhas palavras, a garota imediatamente conjurou magia para nos eliminar. Kanade e Tanya sentiram o perigo, e estavam prestes a avançar, mas eu as impedi. Eu acho que consigo aguentar estes ataques, e definitivamente não vou desistir porque sou um mestre de feras. Enquanto eu enfrentar isto a sério, transmitirei os sentimentos claramente um para o outro. Portanto, não me importo com os ataques, o que a surpreendeu muito. Sora não conseguia entender minhas ações, e perguntou se eu era real, porque ela tinha medo de que eu fosse como as outras pessoas que prejudicaram sua terra natal. Embora eu não pudesse afirmar que não era uma pessoa má, eu realmente queria que Sora acreditasse que eu não os machucaria. Sora permaneceu calma, sem ser seduzida por minhas palavras, e então ela disparou outra flecha em mim. Mas, felizmente, desta vez Kanade e Tanya conseguiram interceptá-la. Ambos devem se manifestar e explicar em meu lugar que eu não sou uma boa pessoa. Ouvindo-os discutir diante de mim, Sora sentiu que os humanos eram estranhos, e até mesmo o clã do dragão e o clã dos gatos espirituais eram estranhos, porque Sora nunca tinha conhecido pessoas como elas antes. Finalmente, Sora concordou em sentar-se e conversar conosco. Quando ouviu a minha explicação sobre procurar o escudo da verdade para ajudar a equipa de heróis, mas ficar presa neste encantamento, Sora explicou que era um encantamento que ela própria tinha implementado e que não nos podia permitir quebrá-lo, porque aquela barreira cortava o caminho para a aldeia do povo élfico, ela não podia deixar seu povo em perigo. Mas Tanya disse: "O que você está fazendo não é apenas acobertar o monstro?" Sora respondeu que não havia escudo da verdade naquela floresta. Na área mais profunda, havia apenas um caminho para a aldeia do povo élfico. O escudo da verdade estava em posse do povo élfico. Agora sabemos que a equipe de heróis foi enganada. Sora também disse que se precisássemos derrotar o Rei Demônio, ela nos emprestaria. Então, ela desapareceu por alguns batimentos e voltou, segurando um escudo grande com uma expressão impassível, o que me surpreendeu. Embora ela odeie humanos, ela não consegue perdoar o monstro ainda mais. Aqui, nós três recebemos o escudo facilmente e queremos retribuir com algo. Mas Sora recusou porque o escudo da verdade já havia sido acordado há muito tempo pelos elfos e heróis anteriores, então Sora apenas seguiu isso. Após receber o escudo, nós três agradecemos a Sora e retornamos à cidade. Vendo as costas dele se afastando, parecia que Sora queria dizer algo. Parece que eu percebi isso, então voltei para perguntar a ela. Sora hesitou, um pouco relutante em falar, porque se ela dissesse mais, meu grupo a ajudaria, e isso a envolveria em seus problemas. Assim, ela recusou, mas foi interrompida pelas minhas palavras. Eu disse que, não importava o quão perigoso fosse, não temeríamos. Tanya e Kanade também se pronunciaram, dizendo que a ajudariam com todo o coração. Depois de perceber que eram pessoas em quem podia confiar, Sora decidiu falar. Ela tem uma irmã gêmea chamada Luna. Essa irmã tem um temperamento muito diferente, mas são muito harmoniosas. As duas irmãs são as guardiãs que controlam o acesso ao refúgio do povo das fadas. Embora o trabalho seja um pouco entediante, Sora fica muito feliz sempre que as duas irmãs estão juntas. Mas um dia, porque o grupo de Sora tinha um compromisso, eles saíram um pouco da barreira. Lá, o grupo de Sora encontrou um monstro que se autodenominava Rei Demônio. Apesar de terem tentado fugir, eles foram alcançados por ele, e tiveram que lutar contra ele. Mas não só não conseguiram derrotá-lo, como Luna foi levada por ele. O nome daquele monstro é Cavaleiro Negro.
O Cavaleiro Negro é um monstro de classe C. Normalmente ele não seria um oponente que o clã mais forte perderia, mas as características desse cara são bem irritantes. Ele pode neutralizar ataques mágicos, portanto apenas ataques físicos são eficazes contra o Cavaleiro Negro. E a raça élfica é uma espécie especializada em magia, então há uma terrível relação de contra-ataque. Segundo Sora, o objetivo do Cavaleiro Negro é destruir seus inimigos, as raças mais fortes. Ele ordenou a Sora que removesse a barreira se quisesse salvar Luna, mas ela não pôde concordar com este pedido, pois envolvia o perigo de toda a sua tribo. Sozinha, ela não pôde fazer nada, então procurou a ajuda do chefe da aldeia, mas ele disse para ela desistir de Luna, pois foi imprudência de ambos terem saído do feitiço de segurança. Até Tanya achou que o chefe da aldeia tinha exagerado. Agora Sora não sabe se deve escolher a vida de sua irmã ou a de toda a aldeia. Isso a deixa muito decepcionada e com o coração partido. Vendo-a tão triste, ofereci ajuda para salvar sua irmã, o que a fez agradecer, encostando-se em meu peito e soluçando. O Cavaleiro Negro ordenou a Sora que removesse a barreira da floresta antes do pôr do sol de hoje. Caso contrário, sua irmã não estaria segura, então minha equipe partiu rapidamente para encontrá-lo. Sora expressou que ela realmente queria ir junto, mas eu a tranquilizei para ficar, pois se ela fosse, ele pensaria que ela o traiu, e poderia machucar Luna. Naquela noite, vimos o Cavaleiro Negro com nossos próprios olhos, e com ele estava Luna, amarrada no alto. Nós três aproveitamos a oportunidade e começamos a avançar para confrontar o Cavaleiro Negro. Usamos magia para chamar a atenção dele, então Kanade avançou e deu um golpe físico na cabeça dele. Depois, eu dei um soco direto na barriga dele, mas com ataques como esses o cara ainda não foi derrotado. O Cavaleiro Negro confundiu-me com um herói, e também sabia que Sora nos tinha pedido ajuda, o que o enfureceu por se sentir traído. O Cavaleiro Negro tentou imediatamente eliminar Luna, mas felizmente as asas de dragão de Tanya bloquearam o ataque. Tanya desamarrou e resgatou a garotinha, deixando o resto para nós. O Cavaleiro Furioso começou a liberar seus golpes. Em um piscar de olhos eu adivinhei que a razão pela qual ele pôde invadir sozinho a aldeia do clã Elf foi graças ao poder monstruoso do Rei Demônio. Não me sinto bem. Se continuarmos assim, esta floresta será completamente destruída. Por isso, encarrego Kanade de impedir os seus movimentos e de usar toda a sua força para o golpear. Mas Kanade teme que com a força bruta dele, seu soco pode não ser suficiente, mas ela ainda seguiu minhas ordens. Enquanto isso eu, deste lado, me concentraria em fazer um pacto temporário para invocar o Conde Abelha mais uma vez. Embora eu soubesse que estas abelhas condessas não poderiam paralisá-lo, elas poderiam distraí-lo um pouco e ajudar Kanade a lidar com ele mais facilmente com um soco. Eu criei um feitiço para aprimorar Kanade, fazendo com que seu poder transbordasse ainda mais forte. Exatamente como eu previ, esse soco fez com que o Cavaleiro Negro desaparecesse em um piscar de olhos. Kanade estava bastante satisfeita com o poder que eu lhe concedi. Expliquei que era a habilidade mágica única de um mestre de feras, um tipo de magia que amplifica temporariamente seu poder inerente. Como eu não tinha mana suficiente antes, não pude conseguir. Mas agora eu tenho mais poder mágico de Tanya, então tive sucesso. Nesse momento, Tanya também apareceu com Luna segura em seus braços. Tanya ficou ainda mais surpresa, porque a habilidade de aprimoramento era uma técnica que se pensava ter sido perdida, e mesmo assim, eu consegui aprendê-la. Eu só podia coçar a cabeça e dizer toda vez que simplesmente vinha naturalmente. Todos ficaram muito felizes com o seu sucesso. O barulho acordou a pequena Luna. As duas irmãs, Sora e Luna, foram reunidas. Sora ficou muito grata por isso. Sem a minha equipa, não sei que outros horrores Luna teria tido de suportar. Mas estas imagens são apenas a minha imaginação. Assim, as duas irmãs voltaram ao normal como todo mundo, discordando e discutindo. Senti que, embora as duas irmãs parecessem idênticas, suas personalidades eram como o céu e a terra. Mas parece que as duas irmãs não querem mais ficar aqui de guarda, pois Sora não quer viver com pessoas que querem abandonar sua irmã. Elas também querem ver o mundo exterior, e não apenas ficar escondidas na floresta. Ouvindo isso, Kanade veio convidá-los para se juntarem ao meu grupo por diversão. Tanya não se opôs a essa ideia. Quanto a mim, eu estava preocupado com as duas irmãs, temendo que elas pudessem se sentir desconfortáveis ao se juntarem a uma equipe humana. Mas Sora disse timidamente: "Você não disse que os humanos também têm pessoas boas e más?" Embora ela não soubesse sobre os outros, ela também queria ir em uma aventura. Ouvindo as duas irmãs falarem assim, eu também as recebi com alegria. E depois disso, as duas irmãs também exigiram fazer um contrato como Kanade e Tanya. Ao falar sobre comandar a tribo Elf, sinto que é um pouco difícil porque cada espécie tem uma estrutura diferente. Posso usar o método básico de domesticação, mas para a tribo dos Elfos, estava além da minha capacidade.
Senti como se fosse um desafio para mim. Comecei a realizar magia de contrato para poder vincular Sora e Luna ao mesmo tempo, e finalmente, o contrato para as duas irmãs foi um sucesso, mas parecia consumir muita energia para uma das raças mais fortes, me deixando um pouco cansado e caindo. Felizmente, as duas irmãs Sora me pegaram. Vendo esta cena, as irmãs Kanade e Tania sentiram inveja. Após completar a missão, fui sozinho encontrar o grupo de heróis. Levantei o escudo da verdade, surpreendendo a todos. Arius ainda estava irritado porque eu consegui conquistá-lo em apenas 2 dias. Enquanto eles levavam uma semana sem conseguir, e ele ainda achava que era falso, não pude dizer nada, então deixei que eles mesmos verificassem para esclarecer. Mina começou a realizar a verificação de magia no escudo e provou que era 100% autêntico, embora Arius não conseguisse acreditar. E então ele lançou um olhar involuntário para os 2 novos rostos e pareceu curioso. Eu me coloquei na frente dele e disse para ele não se preocupar com eles. Felizmente, eu disse aos 2 para esconderem suas asas, pois se as pessoas soubessem que o povo das fadas desceu para a aldeia humana, poderia haver um grande choque. Logo em seguida, exigi o pagamento deles. Após confirmar a conclusão da tarefa, jurei para mim mesmo que nunca mais me envolveria com este grupo. De repente, Agathe chamou-me e perguntou se eu queria voltar para a equipa. Esta pergunta enfureceu Arius, que o repreendeu. Agathe queria que todos pensassem em conjunto. Pelos eventos recentes, todos certamente entenderão que meu apoio é necessário. Eles pensaram por um momento, e ninguém se opôs. E então Agathe veio me chamar e concordou comigo que ele prometeu melhorar meu tratamento e lidar comigo, e até me acolher como um companheiro para nos aventurarmos juntos. Mas esse cara me disse para não me apegar ao passado, o que me fez parar por um momento. Senti que essas pessoas não mudaram nada desde antes. Sinto-me tão idiota. Neste momento, o grupo de Kanade saiu e tranquilizou o meu espírito. Ela estendeu a mão e disse que estavam à minha espera. Vendo que eu parecia recusar, Agathe tentou me convencer de que, se eu pudesse derrotar o Rei Demônio, não só obteria status e fama, mas também uma quantia fabulosa de dinheiro. Mas para mim eu não preciso dessas coisas, porque o que eu quero são colegas de equipe, mas eles ainda não mudaram e agora, é bom que o que eu queria no início esteja bem aqui. O grupo de Arius, incapaz de me convencer, passou a odiar e a amaldiçoar. Somente Arius permaneceu, refletindo sobre o tempo em que lutou comigo. Essa dor não era apenas dor, mas uma humilhação que não podia ser dissipada. Ele não conseguia acreditar que um herói como ele pudesse ser derrotado por aquele sujeito. Arius guardou rancor, determinado a me destruir com suas próprias mãos. Por aqui, eles estavam bastante curiosos sobre por que apenas heróis podiam derrotar o Rei Demônio. E eu expliquei que, segundo a lenda, o Rei Demônio governava os humanos com imenso poder, tornando-os incapazes de resistir. O herói da primeira geração fez um pacto com os deuses para destruir o Rei Demônio e recebeu o sangue deles em seu corpo. E ele derrotou o Rei Demônio, libertou a humanidade e trouxe um mundo de paz. Eles sentiram que o herói da primeira geração era incrível em comparação com os heróis de hoje, como o céu e a terra. Portanto, essa é a razão pela qual, apenas heróis, aqueles que carregam o sangue dos deuses, podem se desenvolver ilimitadamente e acumular poder, e então usar esse poder para derrotar o Rei Demônio. Mas Kanade sentiu que um ser fraco como Arius não era nada parecido. E como Sora pensou, se fosse por essa lógica ela me veria como um herói também, pois pude formar um contrato com as 3 raças mais fortes e absorver as novas habilidades delas e eles viram que ultrapassei o escopo do desenvolvimento humano. É como quebrar barreiras para se tornar um herói, certo? Kanade também sentiu que se eu fizesse um pacto com as tribos mais fortes e aumentasse minha força rapidamente, talvez eu teria poder suficiente para derrotar o Rei Demônio. Ouvir eles me elogiarem assim me deixou bastante constrangido. É verdade que, quando eu ainda estava na equipe de heróis, esse era o objetivo dos meus esforços, mas desde que fui expulso, esse objetivo desapareceu para mim. Agora conheci o grupo de Arius e estou feliz. Mas, para ser honesto, se eu pudesse, também gostaria de tentar lutar. Mas na situação de derrotar o Rei Demônio, seria diferente de fazer missões normais porque envolve a vida de muitas pessoas, o que me deixa não totalmente preparado. Ainda não tenho força suficiente para tomar uma decisão assim, pois também é graças ao apoio de todos que cheguei onde estou hoje. Mas de qualquer forma já é muito tarde, então vou pensar sobre isso uma vez e respondê-los mais tarde. Eu também sinto que este é provavelmente o momento em que escolho meu próprio caminho, e ele também está a aproximar-se. De manhã cedo, fui acordado por um pedaço de pano atirado contra o meu rosto. Hoje, a minha equipe reuniu-se para tomar o pequeno almoço juntos. Eles conversaram sobre como o meu poder tem se tornado cada vez mais forte depois de fazer um pacto com as irmãs Sora. Eu também os convidei para um banquete suntuoso com o dinheiro do pagamento da missão de Arius. Decidi também comprar equipamentos novos na cidade.
No caminho, as duas irmãs Sora seguraram minha mão com força, pois temiam que sua identidade como elfas fosse descoberta. Enquanto estavam atentos e cuidadosos, os bebês ficaram assustados com os capangas de Tânia que vieram procurá-la. Eram os dois homens que Tânia tinha agredido na Ponte Stein, quebrando seus narizes. Ouvir seus bajulações deixou a grande irmã Tânia muito orgulhosa. Enquanto isso, Kanade estava conversando com uma vendedora de frutas na beira da estrada e recebeu uma maçã de presente, pois Kanade a ajudou a carregar suas coisas anteriormente. Ver Kanade e Tânia a integrar-se com os humanos deixou as duas irmãs bastante surpreendidas. De repente, um grupo de crianças apareceu à frente delas, assustando-as. Um pirralho me provocou, dizendo: "Você trouxe outra esposa para casa de novo?" O que deixou as duas irmãs envergonhadas. O fato de as crianças elogiarem sua fofura fez Sora ficar ainda mais envergonhada. Mas, pelo contrário, Luna riu alto e até planejou assustá-los um pouco, quase revelando suas identidades. Felizmente, eu e Sora conseguimos impedi-la a tempo. Sora alertou Luna de que se ela usasse magia, as asas da tribo dos elfos apareceriam. Se os humanos descobrissem, seria um grande problema. Finalmente, chegamos à loja de armas número 1 da cidade. O dono desta loja de armas é um anão mal-humorado. Kanade tem bastante medo deste dono severo. Mas, pelo contrário, Tânia sente que esses anões são apenas excêntricos. Ouvindo isso, o dono lançou-lhe um olhar, assustando Kanade. Luna, por sua vez, encontrou um chicote que a deixou curiosa. Ela pensou que, quando se tratava de domadores de feras, eles deveriam usar este item, certo? Pois o que seria melhor para punir aqueles que não obedecem? De fato, a escuridão de Luna deixou Sora apavorada. Quanto a mim, escolhi rapidamente uma faca afiada que coubesse bem na minha mão. Tenho uma sensação estranha ao segurá-lo, embora não pareça nada mal. Nesse momento, entrou um homem alto e musculoso, atirou um monte de dinheiro na cara do lojista e quis encomendar a espada mais luxuosa que lhe servisse. O dono apressadamente foi buscar a menor espada longa para vender a ele. Naquele momento, cheguei para perguntar ao lojista. Eu suspeitava que ele estava escondendo algo, pois olhando para o exterior das espadas, não achei que fossem as melhores. De repente, todos ficaram em silêncio. Então o anfitrião sorriu e elogiou meu olhar aguçado. Assim como a faca de antes, tudo aqui são coisas que ele fabricou em seu tempo livre. Em outras palavras, ele estava vendendo a um preço exorbitante. Vendo isso, Sora teve que reavaliar aquele anão. O dono da loja ficou bastante irritado com as palavras dessas crianças, então ele lhes mostrou sua preciosa coleção. Pergunto-me como ele consegue fazer coisas tão extraordinárias, mas engana os clientes desta forma. O lojista apenas sente que este é um pequeno teste para eles, porque recentemente, só havia clientes que não pensavam na sua capacidade e adequação, apenas atiravam um monte de dinheiro e pediam armas de ponta. As armas que ele dedicou a fabricar foram posteriormente descartadas, quando novos modelos surgiram. Essa cena o deixou profundamente desapontado. Para um ferreiro como ele, o produto era como um filho. De repente, depois de ouvir isso, Tânia apareceu do nada, correu até o patrão, e expressou que realmente o entendia. Isso deixou o patrão muito feliz. Após uma conversa, o mestre não gostou bastante de mim, então ele concordou em fazer uma arma de alto nível exclusiva para mim. Mas havia uma condição: ele não tinha os materiais. Assim que estávamos ouvindo isso com entusiasmo, todos ficaram em silêncio. Então, minha equipe voltou para a assembleia. Vendo quantas pessoas estavam reunidas hoje, Kanade correu até a irmã Natalie e descobriu que o herói Arius estava ali para recrutar mais membros de apoio para derrotar o Rei Demônio. Depois de saber disso, meu rosto escureceu. Mas eu não queria que Kanade e Tânia se preocupassem comigo, então eu as acariciei, dizendo que estava bem. Neste momento, Natalie percebeu a presença das irmãs da tribo dos espíritos e cumprimentou-as. Sora escondeu-se atrás de mim e apresentou-se timidamente, mas Luna ficou à frente com confiança, apresentando claramente o seu nome completo à irmã. Quando Natalie perguntou sobre o relacionamento deles, Luna deu uma resposta sombria, que levou Natalie a acreditar erroneamente que eu ousaria machucar crianças. Isso me obrigou a explicar rapidamente a Natalie. Depois, fiz um pedido de tarefa para Natalie aprovar. No pedido, solicitamos a investigação da mina Midren de Gans, o proprietário da loja de armas. Segundo o que Tânia sabia, qualquer arma feita de Midren seria tão magnífica que poderia durar uma vida inteira. Embora fosse bastante raro, seus ancestrais haviam deixado a mina para ele, e é por isso que ele não tinha falta de material. Mas, recentemente, parece não haver sinais de minério de Midren em nenhum lugar. Não acho que tenha sido totalmente explorado porque, se os minerais se esgotassem, a produção certamente diminuiria gradualmente. Mas se ele desaparecesse subitamente de forma estranha, pensei que a causa poderia vir da mina.
Sem que eu precisasse dizer, Kanade e Tanya sabiam o que eu queria fazer. Assim, propus ao meu chefe que investigássemos a mina. Vendo os meus olhos cheios de entusiasmo e confiança, ele concordou com o nosso pedido. Quando Gans mencionou me recompensar depois de ajudá-lo, eu não queria dinheiro. Eu só queria possuir as armas que ele criou. Isso o surpreendeu e ele concordou alegremente. Então, todo o grupo partiu. Hoje, o caminho até esta mina é bastante curto, então nos sentimos como se estivéssemos num piquenique. Em contraste, atrás das duas irmãs Sora, eu estava tão cansado que mal conseguia respirar, fiquei tonto, atordoado, e depois elas não aguentaram mais e derreteram como gelo. Descansamos um pouco, achando o tempo muito quente. Felizmente, à nossa frente havia um lago refrescante, pois era muito apropriado para um mergulho. Eles insistiram para que eu os deixasse descer para nadar. Antes que eu pudesse terminar de avisá-la, Kanade tirou toda a roupa. Felizmente, Tanya a impediu a tempo. Para ter certeza, eu fiz um pacto temporário com um esquilo para que, se houvesse perigo, ele avisasse imediatamente o grupo de Kanade. Quanto a mim, vou tirar uma soneca. Aqui, as irmãs estavam tomando banho, quando de repente duas meninas abriram as pernas. Kanade e Tanya, ao serem questionadas, descobriram que elas queriam saber o segredo de como ter seios grandes como os delas. Kanade e Tanya apenas as consolaram, dizendo que um dia elas também cresceriam assim. Eles estavam se divertindo quando algo na água assustou Kanade, fazendo-a gritar. Eu também acordei assustado e corri até ela para ver o que estava acontecendo, mas na verdade, era apenas Luna enfiando a mão em um peixe para assustar Kanade. A minha aparição assustou a todos, e eu virei o rosto, envergonhada. Logo em seguida, tive que me desculpar perante o tribunal das minhas irmãs. Inesperadamente, Kanade e Tanya não ficaram bravas, mas ficaram muito felizes por eu ter ouvido seus gritos e ter corrido para se preocupar com elas. Fui perdoada pelas irmãs e voltei a ficar feliz. Finalmente, após os contratempos, chegamos à mina Midren. Escondemo-nos para observar. Na minha opinião, havia mineração ilegal acontecendo aqui, e os movimentos dos pássaros no céu pareciam estar sinalizando para seus donos. Conforme previsto, os exploradores ilegais perceberam a presença de alguém e saíram agressivamente. Senti que nessa situação, nós também deveríamos sair para confrontar, então disse às minhas irmãs para serem gentis. Mas a gentileza excessiva os fez desmaiar, resultando na incapacidade de interrogá-los para obter informações. De repente, Sora ofereceu que ela poderia ver suas memórias com magia. As duas irmãs começaram a rever suas memórias e descobriram que eu estava certo. A garotinha viu imagens desses homens explorando ilegalmente, e eles também eram aventureiros. Depois de me ajudarem, as duas irmãs pediram para ter suas cabeças acariciadas como Kanade e Tanya sempre que fossem recompensadas. Não tendo outra opção, cedi ao pedido delas, acariciando as cabeças das duas meninas, o que as deixou muito felizes. Desta vez, vamos nos infiltrar na mina, e eu os aviso para estarem preparados para que sua identidade seja descoberta, pois estamos sendo observados pelo inimigo do céu. Temos a certeza de que o lado inimigo também tem um domador de feras. Assim que entramos na mina, recebemos uma bola de fogo mágica ser lançada na nossa direção. Felizmente, as duas irmãs Sora e Luna deram um passo à frente para bloqueá-lo. As duas irmãs queriam resolver o problema rapidamente para que eu lhes afagasse a cabeça novamente. Tanya e Kanade também se juntaram rapidamente para ajudá-los. Quanto ao outro, eu cuido. Ele cometeu o crime de mineração ilegal, mas ainda assim se recusou a se render, chegando a sacar uma faca para me apunhalar, mas ainda assim fui eu quem o subjugou. Ele ainda se recusava a admitir a derrota, e convocou um monstro de classe B, Behemoth, para lutar. O grupo de Tanya percebeu que ele era um domador de monstros. Logicamente, a domesticação de monstros exige muitas vezes mais técnica e magia do que o normal. Ele introduziu que este era um monstro que ele encontrou desde o nascimento, e o criou até agora, portanto não seria hostil a ele. O Behemoth recebeu a ordem e avançou em minha direção para atacar. O poder de ataque dele era imenso. Eles temiam que esta mina desmoronasse. Enquanto lutava contra o monstro, sinalizei para que eles tirassem os restantes para um local seguro primeiro. Tanya vigiará o lado de fora, enquanto Kanade virá me ajudar. Eu instruí Kanade a desativar aquele sujeito para mim, enquanto eu me encarregaria de lutar contra o Behemoth, já que ele estava agindo sob as ordens dele. Em vez disso, para detê-lo, temos que capturar aquele sujeito, o que seria mais rápido. De fato, o Behemoth ataca com força, mas seus ataques são muito simples. Agora que entendo seus padrões de movimento, é impossível que me atinja. No entanto, se isso não for resolvido rapidamente, esta mina não sobreviverá por muito tempo. Do meu lado, Kanade acabou de silenciar aquele sujeito.
Eu já pensei em um método para derrotar aquele monstro, mas tenho medo de não conseguir. Felizmente, na minha memória neste momento, ecoam as palavras de encorajamento de Kanade, o que me fez decidir acreditar em mim mesmo para não decepcionar ninguém. Eu consegui domar o Behemoth e colocá-lo sob meu controle. Eu sobrepus o domínio daquele homem sobre o Behemoth. Originalmente, roubar o domínio de um domador de feras é impossível, mas pensei que se eu tivesse o poder que dizem que tenho, talvez sim. O homem ainda não conseguia aceitar o facto de ter perdido o domínio sobre o Behemoth, pelo que tentou incutir-lhe as suas ordens para estimular as suas capacidades. Para minha surpresa, o homem foi atacado por ela. Em um momento de perigo, consegui deter o Behemoth com uma bola de fogo para derrubá-lo. O homem no final não entendeu por que falhou, então expliquei que entre monstros e humanos, mesmo quando domesticados, a hostilidade não pode ser eliminada, pois ele reagiu à hostilidade dele, fazendo com que ele perdesse o controle. Portanto, tive que contê-lo para controlá-lo. Depois de ouvir a história do grupo de mineração ilegal, soube que todos eles tinham algo em comum. Eles compraram armas de Gans. Compraram falsificações que ele fez no seu tempo livre. Quando descobriram, pensaram em vingança roubando o Midrain, para que ele não pudesse mais forjar armas. Quando Gans foi informado, ele ficou bastante confuso. Ele também se sentiu culpado por ter enganado tanto os clientes quanto as armas como um teste. Eu não discuto e ainda concordo com a decepção do chefe, e coloco minha mão sobre a de Gans, aconselhando-o a consertar, pois sei que todos vão cometer erros, e nós apenas precisamos saber e corrigi-los. Eu o aconselho a dedicar toda a sua paixão à fabricação de cada arma como antes, e tudo ficará bem. Gans, na sua idade, ser repreendido por uma criança, mas ele não ficou chateado e tentará mudar de forma mais positiva. Para começar, Gans começará a fabricar uma arma para mim. Ao ouvir isso, sussurrei para o patrão que queria que fosse feito de acordo com minha própria ideia. Eles estavam conversando em segredo, o que deixou a equipe de Kanade bastante curiosa. Enquanto isso, o grupo de Arius estava ocupado recrutando mais membros de apoio, mas não encontrava ninguém que o agradasse. Mesmo quando um encantador de feras apareceu para se candidatar, Arius recusou-o categoricamente porque ele só conseguia comandar um animal e nem sequer conseguia lutar. Ele ficou ainda mais confuso quando Arius perguntou se ele poderia comandar a tribo mais forte, pois para um domador humano, comandar a tribo mais forte era impossível. Quando Arius dispensou a última pessoa, ele parecia entediado e cansado. Mina sentiu que não apenas o homem de agora, mas também os outros que participaram do recrutamento eram qualificados para a função de apoio. Mas Arius não ficou satisfeito com ninguém, e eles também estavam sendo comparados a mim. Ela sentiu que se essa situação continuasse, eles não seriam capazes de continuar sua jornada, e a missão de derrotar o Rei Demônio permaneceria distante. Portanto, ela foi dizer a Arius que os critérios de seleção dele eram um pouco severos com elas, mas foi rejeitada por ele. Foi justamente por eu não estar mais lá, que essa raiva recaiu automaticamente sobre ela. Apesar de insatisfeita, Mina cerrou os dentes e suportou, apenas porque esta era a tarefa de uma serva dos deuses. Após dizer isso, Arius permitiu que Mina voltasse para descansar. Antes de partir, ela o aconselhou a não se preocupar muito, pois a missão dele era salvar este mundo. Mas para Arius, ele não sentiu o mesmo. Porque antes de salvar o mundo, sua prioridade máxima era me eliminar a todo custo. No dia seguinte fui ao encontro perguntando o que tinha acontecido com aqueles que exploraram ilegalmente a mina de Gans. Natalie revelou que eles tinham sido destituídos do seu estatuto de aventureiros após o incidente e foram forçados a trabalhos forçados. Porque mineração ilegal e criação de monstros são dois crimes muito sérios, ela achou que era uma punição justa. Saí com uma expressão desanimada, informando as irmãs Sora e Luna sobre o que tinha acabado de acontecer. Depois, levei as duas irmãs para passear no mercado de alimentos, e comprei para elas 2 salsichas quentes. Como estavam muito deliciosas, elas as comeram em poucos minutos e depois lamentaram. Neste momento, Luna quer me perguntar sobre as habilidades que adquiri após ter feito um pacto com as 2 irmãs, pois agora tenho as habilidades físicas de Kanade e a magia aprimorada de Tanya. Portanto, eles queriam saber o que havia mudado depois que fiz o pacto com as 2 irmãs. Embora as 2 garotas estivessem ansiosas pela minha resposta, nem mesmo eu sabia se havia algo de especial em mim. Minha resposta fria fez as 2 irmãs entrarem em pânico e confusão. Elas tinham certeza de que eu também possuía a magia suprema de sua tribo, pois a magia suprema é uma técnica secreta que vai além dos níveis alto e super que apenas sua tribo élfica poderia usar. Embora o grupo de Sora ainda não pudesse fazer isso, eles esperavam que eu o recebesse.
Mas inesperadamente, quanto mais falava, menos eu entendia, desapontando as duas irmãs porque depois de firmar o pacto, não havia nada como as duas irmãs mais velhas. Eles até se autodenominavam bestas espirituais fracassadas, o que me deixou confuso e sem saber o que fazer, então acariciei suas cabeças para confortá-los, dizendo para não ficarem tristes nem se culparem assim. Eles se perguntam por que eu confio neles tanto assim. Porque eles são aqueles que foram abandonados pela aldeia e que passaram por coisas terríveis. Eles sentem que sou muito diferente porque ao meu lado, mesmo com pessoas fortes por perto, eu ainda preciso deles. Assim, sentei-me e expliquei-lhes em detalhe. Contei até sobre o meu passado triste de uma pessoa insegura, que sempre tentava ser útil, mas que no final, ainda era dispensada. Portanto, aprendi uma lição. Quero construir confiança com os companheiros com quem quero ficar. E isso inclui Sora e Luna como minhas companheiras, mesmo sem habilidades de contrato. Depois de ouvir esta história, as duas meninas ficaram mais animadas e otimistas, o que me deixou muito aliviada. Estávamos passeando quando encontramos um valentão loiro. As palavras dele assustaram as duas irmãs. Elas acharam que era algo sério, mas acabou sendo apenas um playboy que permitia que as duas fossem suas mulheres. Ao ouvir isso, ambas o olharam com desprezo. O playboy de cabelos loiros, assim que saiu, avistou duas beldades na rua. O rosto de Sora ficou pálido de medo quando um homem que ela acabara de conhecer permitiu que ela se tornasse sua mulher. Enquanto isso, Luna ao lado o repreendia, chamando-o de idiota. Quanto mais eles falavam assim, mais interessantes ele os achava. Este homem é Ega Frogware, filho do senhor que governa esta cidade de Horizon. Ele continuou a convidá-las, mas as duas irmãs Sora não concordaram, então ele teve que usar a força. Ele pensou que com mais capangas venceria. Mas inesperadamente todos foram derrotados por mim em alguns movimentos. Mas Ega ainda não queria desistir, querendo as duas irmãs a todo custo. Portanto, ele usou os habitantes da cidade como punição para me forçar a entregar as duas irmãs. Ele via as pessoas apenas como ferramentas dele, então não se importava. Na minha subconsciência, a posição dos oponentes está espalhada. Se eu salvasse um, outros ficariam feridos, deixando-me sem saber como lidar. Embora as duas irmãs quisessem ajudar, eu temia que, se usassem magia, as pessoas descobririam que elas eram da tribo élfica. Depois disso, elas poderiam não ser mais capazes de viver livremente na cidade. As duas irmãs estavam muito felizes, e eu não tive coragem de deixá-las assim. Enquanto procurava um método, uma ideia me ocorreu, tive que arriscar. Eu usei um encantamento contínuo para a magia da bola de fogo. Essa ainda é uma habilidade especial da raça elfa, então Sora e Luna a reconheceram imediatamente. Só isto é o que fará a facção oposta temer e recuar. O grupo de Sora também veio agradecer-me por ter protegido o grupo deles, e houve também pessoas na cidade que admiravam muito um encantador de animais como eu. Uma senhora idosa de repente nos aconselhou a fugir dali rapidamente, o que nos surpreendeu bastante. Em algum lugar, não percebi que Arius estava ao lado, observando-me atentamente. Voltando para casa, as duas irmãs contaram animadamente a Kanad e Tânia sobre minha nova habilidade de seu clã e acento agudo LFI. Eu também me senti assim, pois com este encantamento contínuo, tanto em poder quanto em precisão, eu o dominei melhor durante o treinamento especial, graças ao meu pacto com eles. Agora as irmãs Luna também podem erguer um pouco a cabeça, pois também são espíritos animais excelentes como o grupo de Kanad. Felizmente, elas estão seguras, então Tânia e Kanad estão temporariamente tranquilizadas. Ouvi os habitantes da cidade contarem histórias, e percebi que era mais assustador do que eles pensavam. Ele sequestrava e aprisionava as garotas de que gostava na mansão, e dizia-se também que as abusava. O senhor também mimava Ega demais porque ele era seu único filho, então todas as travessuras de Ega eram rapidamente apagadas sem deixar vestígios. Tânia, com seu temperamento explosivo, até queria incendiar imediatamente a mansão do senhor, pois achava que eles acabariam mirando o grupo de Sora, eu, ou até mesmo os cidadãos da cidade. Eu penso silenciosamente que, depois de conhecer todos os lados sombrios desta cidade, mais ainda quero salvar a todos. Mas sou impedido apenas pelo fato de ser um simples domador de feras, e não um herói corajoso. Neste momento, vendo minha contemplação, Kanad e Tânia adivinharam meus pensamentos. Eles sabiam que, embora eu quisesse salvar a todos, eu era cauteloso com adversários poderosos. Portanto, estou em dúvida entre eles e o povo da cidade. Eles disseram que não só eu, mas que eles também queriam realmente proteger esta cidade. Reconhecer o apoio de todos me deu mais força e determinação para salvar esta cidade juntos. Enquanto isso, Ega estava ordenando aos soldados que cobrissem os danos ocorridos à tarde, e também lhes disse para me procurarem e me levarem até ele, porque ele me odiava por ter lhe dado uma derrota humilhante que ele não podia ignorar.
Em sua raiva ele chamou uma garotinha com aparência de besta para torturá-lo continuamente. Do lado de cá, Kanade e eu fomos à guarda noturna para entregar o relatório de danos. Quando ela ouviu que estávamos exigindo uma investigação sobre o comportamento violento de Ega, o filho do Senhor, seu rosto mudou para uma expressão de puro terror. Ela gaguejou, sem saber o que dizer. Depois, um grupo de soldados se levantou para falar comigo. Eles disseram que era apenas uma pequena discussão, então eles não interviriam para investigar. Além disso, eles zombaram de mim, avisando-me para ter cuidado para não ser acusado de prejudicar a reputação do Lord Ega. A atitude deles não pareceu ajudar, então voltei. Como sei que eles estão encobrindo o caso de Ega, mesmo que investiguem, não encontrarão provas. De repente, Kanade sentiu que alguém estava nos observando. Era uma cavaleira chamada Stella. Ela foi mal interpretada como se estivesse nos seguindo, então, ela se curvou para pedir desculpas, o que me surpreendeu bastante, pois eu não esperava que um cavaleiro com tanto orgulho se curvasse para nós. Stella é uma cavaleira que atualmente ocupa o cargo de vice-capitã da filial da equipe de Cavaleiros Horizon. Ficamos surpresos porque, antes de começarmos a falar, Stella já nos agradeceu. Anteriormente, Stella tinha ouvido falar de um aventureiro, juntamente com uma donzela da tribo dos Gatos Elfos, que exterminaram o bando criminoso Black Fang. E mesmo você, como cavaleiro, nunca fez nada. Portanto, você realmente quer processar as irregularidades do grupo do Senhor e expressar seu desejo de cooperar com minha equipe. Por conspirarem com o grupo dos Lordes, os cavaleiros esqueceram suas obrigações, entregando-se à depravação, chegando a encobrir os crimes do Lorde ou de seu filho, e até mesmo desprezando aqueles que deveriam proteger. A capitã liderando Juliet também. Então Stella realmente queria que a equipe de cavaleiros voltasse ao seu eu original. Ela observou a aparição dos dois enquanto eles denunciavam os crimes de Ega. Isso lhe deu um raio de esperança, ou algum tipo de ponto de virada. Stella me implorou se eu poderia emprestar essa força para realizar seu desejo. Fiquei um pouco desconfiado de que fosse uma armadilha, mas Kanade me assegurou que Stella não era uma má pessoa, já que ela não sentia nenhuma sensação desagradável. Ouvindo o julgamento de Kanade, concordei em cooperar com Stella. Ela me perguntou por que eu pretendia denunciar o filho do Lorde. Quando ouviu eu dizer, é só porque eu vi que vou fazer isso, Stella riu alegremente. Não foi por ela me desprezar, mas sim por eu ter respondido muito seriamente, e minha personalidade a fez bastante cativante. Dito isto, Stella pareceu emocionada pois começou a chorar. Para confortá-la, apertei a mão de Stella como um gesto de encorajamento. Como um primeiro passo, vou ajudá-la a limpar a cavalaria, armando uma armadilha para eles. Espalhou-se o rumor de que há provas de cumplicidade entre a capitã Juliet e o Lorde, escondidas num armazém nos arredores da cidade. Juliet também não acredita muito nisso, pois se o boato fosse verdade, eles estariam perdidos. Portanto, ele queria agir com cuidado e rapidez, para enganar os cavaleiros inexperientes que ainda alimentavam ilusões sobre o espírito de cavalaria. Juliet ordenou que os soldados começassem a agir. Inesperadamente, quando eles entraram, foram interceptados pelo grupo de Sora e Luna. Dentro do armazém, eu usei a arma que acabara de comprar na loja do anão. É uma armadura incrível que me permite acertar com 100% de precisão. O último tiro foi para Juliet, mas ela o detectou e se esquivou. Reconhecendo seu colega, Juliet ficou surpresa. Stella também não escondeu nada e disse a ele que seus colegas e subordinados estavam reprimindo toda a filial da equipe de cavaleiros, e que havia também provas de sua corrupção. Quando Juliet ouviu Stella mencionar meu nome, ele pareceu despertar e desembainhou sua espada para me enfrentar e entregar ao Lord Ega. Stella ficou furiosa e quis avançar para acabar com isso pessoalmente. Juliet ameaçou que seria executada por traição, então ele avançou para atacá-la. Na verdade, Stella não era sua oponente, mas ela não demonstrou medo e se levantou para continuar lutando. Ela decidiu desferir uma facada forte, fazendo-o cair. Enquanto isso, Ega a torturava porque ela disse a ele que o grupo de Juliet foi capturado, e agora Stella está no comando dos cavaleiros. Embora prestes a ser encurralado, ele permaneceu indiferentemente otimista, pensando que ainda tinha alguns soldados em casa e isso era suficiente. De repente, uma voz fraca soou pela janela. Foi Arius que se disfarçou e ofereceu cooperação a ele para lutar contra mim. Ao ouvir que eu era alguém capaz de comandar a tribo mais forte, e que roubaria todo o seu status, fama, dinheiro e mulheres, Ega ficou extremamente furioso. Neste momento, Arius atirou-lhe um anel cheio de magia e disse-lhe para o usar para me acabar. A negatividade e o ódio em Ega estavam claramente expostos, o que deixou Arius muito satisfeito, pois isso aumentaria ainda mais o poder desse anel. Stella, após ser promovida a capitã da guarda de cavalaria, iniciou uma investigação.
Ela levou seus soldados à mansão e exigiu uma investigação urgente do Lorde. Ela também anunciou que Juliette, a ex-capitã, foi presa por suborno. O pedido de Stella foi negado e eles enviaram um grupo de soldados para bloqueá-la. Se for esse o caso, a equipe de Stella terá que vestir armaduras para se preparar para o ataque, e desta vez, eles terão o apoio de duas garotas lindas, Kanade e Tanya. Dentro da mansão, Ega os observava lutar do lado de fora e zombava deles. Ele também viu as duas raças mais fortes que eu estava comandando entrando. Ele usará este anel para quebrar o contrato deles, fazendo com que percam um motivo para lutar. Em vez disso, ele se tornará seu novo mestre. Por este lado, consegui distraí-los e infiltrar-me na mansão. Nossa missão é resgatar os reféns. Mas Luna faz muito barulho, e Sora e eu tememos que Ega os descubra e os estrangule. Depois, Luna e Sora realizam uma magia de busca. Quando encontram as pessoas, elas as evacuam para um lugar seguro usando teletransporte. Dessa forma, o grupo de Kanade que está distraindo pode usar todo o seu poder. E então eles capturariam o filho do Senhor, obteriam provas de corrupção, e a vitória seria deles. Neste momento, Luna achou estranho porque se o humano fosse preso, a grande quantidade de mana no porão seria inconfundível. Luna podia sentir uma reação colossal não humana, e essa quantidade de poder mágico era igual à das duas irmãs. Eu suspeitei que também fosse de uma das tribos mais fortes, mas não entendi por que uma das tribos mais fortes estaria aqui. Deixei Sora e Luna continuarem a busca, enquanto eu iria determinar aquela magia. Porque nesta situação, ignorar uma personagem de identidade desconhecida seria um erro. Sora e Luna ficaram bastante preocupadas comigo por ir sozinha, já que meu poder mágico era equivalente ao deles. Mas elas ainda ficaram tristes quando eu as afaguei para tranquilizá-las, dizendo que eu ficaria bem. Eu também me senti culpada para salvar todos, a identidade de duas pessoas ter sido revelada. Luna levantou-se e ofereceu-me que, se eu não voltasse em segurança, ela me puniria obrigando-me a afagar as cabeças deles 100 vezes. Comecei a investigar. De alguma forma, suspeitei deste quarto, então entrei. Para minha surpresa, o quarto continha uma gaiola de aço robusta, e a criatura presa lá dentro parecia uma raposa de 3 caudas. Não posso estar enganado porque é uma das tribos mais fortes, a tribo divina. Destruí imediatamente a fechadura e entrei para curar a garota, o que a deixou extremamente assustada. A garotinha chamada Nina, ao ouvir que eu era sua aliada, ficou desolada e me abraçou com força. Nina pertencia à tribo divina, uma das tribos mais poderosas. A menina viveu muito feliz numa aldeia. Dia após dia, ela se entregava a um sono profundo e agradável, ou encontrava os amáveis e gentis aldeões que a adoravam. Até que um dia, a chegada de Ega mudou a vida de Nina, ele a forçou a se tornar sua prisioneira. Caso contrário, os amáveis moradores da vila seriam punidos. Nina era tímida e apenas obedecia às suas ordens, usando uma coleira de escrava encantada. Depois, eu quero salvar Nina, mas ela disse que este colar está amaldiçoado com magia muito forte. Eu a assegurei que ela podia confiar em mim, então ela sentou-se obedientemente e esperou que eu a salvasse. Eu queria tentar novamente a magia de roubar o domínio com a minha força, mas parece que o colar é muito forte, fazendo-me parecer muito dolorido. Vendo meu sofrimento, Nina se culpou ainda mais. De repente, lembrei-me que não tinha apenas a minha própria força, mas também a força imensa de Kanade e Tanya, e das duas irmãs, Sora e Luna. Assim, reuni toda a força de todos e executei a magia, quebrando com sucesso aquele colar para Nina. Do lado de fora da cidade, eles estavam lutando ferozmente contra os soldados. Vendo que não conseguiam derrotar o grupo de Kanade, eles usaram os reféns do porão como isca. Inesperadamente, deste lado, as irmãs Sora e Luna acabaram de lidar com os restantes e levar todos os reféns para um lugar seguro. A parte de fora os entrega, e Stella invadiria a mansão para capturar pai e filho do Senhor. Na mansão, o Senhor, vendo a instabilidade da situação, correu para contar ao filho. Ega disse ao pai para correr na frente, enquanto ele ficaria para destruir as provas de corrupção. Quando todos entraram na mansão, eu tinha acabado de salvar Nina. Todos ficaram bastante surpresos ao ver outro membro da tribo mais forte, então me repreenderam novamente por me envolver com garotas. Fiquei confuso sem saber como responder, pois parecia que eu sempre atraía garotas. Ega também achou raro, pois os deuses são sempre venerados pelos humanos. Eles não deveriam aparecer muito diante dos humanos. Mas agora ela estava aqui. Kanade parece gostar muito do pelo macio da Nina. Ela, embora um pouco tímida, ouviu obedientemente. Stella também acabou de entrar e me agradeceu muito. Graças a mim, ela conseguiu executar seu plano.
Neste momento, o Lorde estava fugindo com seus pertences quando encontrou todos que esperavam no salão principal. Usei minha arma para cortar a corda que prendia o senhor feudal. De repente, Ega apareceu e liberou magia da morte do anel, me atingindo por falta de cuidado com um golpe fatal. Arius no telhado estava satisfeito com o sucesso de seu plano, mas ele não esperava que eu não fosse afetado, o que os deixou muito preocupados. Isso foi uma magia de nível supremo, a foice da morte que causa morte súbita, mas eu não fui afetado. O grupo de Kanad me admira cada vez mais porque eu consigo suportar todos os tipos de magia. Mas Luna parecia estar pensando em algo, e me chamou para cobrir todo o meu corpo com fumaça venenosa. Sora, vendo isso, estrangulou a irmã por estar muito apressado, porque no mundo como é que uma besta espiritual usaria magia venenosa contra o seu mestre? Na verdade, Luna sempre se perguntou quando eu fiz o pacto com as duas irmãs. Não seria muito injusto receber apenas uma habilidade? Por isso, após o que aconteceu antes, ela deduziu que era a habilidade de anular estados anormais através de um contrato com eles. É por isso que o veneno também não teve efeito antes. Finalmente, ela satisfez sua curiosidade e também descobriu minha nova habilidade. Sora ficou furiosa quando Luna ousou experimentar em mim sem lhe contar. O barulho alto das duas irmãs assustou a pequena Nina, deixando-a trêmula. Ega, lá em cima, estava muito desapontado, e não conseguia acreditar que tinha falhado. De fato, como Arius disse, eu tiraria tudo dele, fazendo com que o ódio dele aumentasse o poder daquele anel. Essa magia começou a se espalhar pelo corpo de Ega, e tinha um cheiro muito desagradável. Essa coisa roxa engoliu Ega, e reviveu a tribo demoníaca mais uma vez. Foi isso que arruinou a minha infância. O demônio recém-ressuscitado parecia bastante interessado, mas como havia poucas pessoas aqui, ele voou para a cidade para prejudicar as pessoas. Sinto que algo não está certo, temo que os habitantes da cidade sejam prejudicados. Mas quando voltei, encontrei meus verdadeiros camaradas esperando por mim. Entendendo-nos, comecei a planejar. Pedi a Estela para cuidar das pessoas e de Nina. Mas agora, Nina agarrou a minha manga e fez sinal de que também queria ajudar. Eu sabia que Nina odiava lutar. Então a consolei, dizendo que ela só precisava esperar obedientemente por eles. Minha equipe correu para a cidade para deter as ações do demônio, ouvindo-me dizer que eu o derrotaria. O demônio riu alto, muito interessado em mim. Quando ele revelou sua fraqueza, Kanad e Tânia o atacaram diretamente. Usei cordas para distraí-lo, enquanto o pequeno esquilo preparava a magia para lidar com ele lindamente. Mas, na verdade, seus ataques pareciam inúteis. Porque vendo 5 contra 1, com eu tendo 4 das tribos mais fortes, o demônio pediu permissão para chamar mais irmãos para recebê-los. Ele convocou muitos monstros que considerava seus adoráveis servos. Mas para o grupo de Kanad, eles eram apenas peixes pequenos. No entanto, eles não esperavam que o demônio pudesse convocar esses monstros infinitamente. Kanad avançou agressivamente para continuar a luta, mas foi atingido por um ataque do demônio e caiu no chão. Tânia, furiosa, libertou seu sopro de dragão para lutar contra ele. Entretanto, Sora e Luna cuidariam de Kanad. Mas o sopro de dragão de Tânia parecia incapaz de resistir ao poder do demônio. Então ela desmaiou ali. Ele começou a lançar ataques que destruíram todas as casas da cidade. Meu grupo continuou a lançar magia para atacá-lo novamente. Comecei a aumentar o poder em múltiplos alvos para Kanad e Tânia. Ambos começaram a atacá-lo freneticamente. Mas seus socos não o afetaram em nada. Além disso, o demônio invocou mais monstros para cercar meu grupo. O demônio deixou para trás seus subordinados e voou para o céu, com a intenção de destruir o horizonte. Tânia, ofegante, soltou fogo de dragão, para que pudesse impedi-lo por um momento. Neste momento, tive uma ideia passageira de tentar, mas se o fizesse, os habitantes da cidade ficariam em perigo. Portanto, o grupo de Sora ofereceu-se para me ajudar transportando os habitantes para uma área segura com magia de teletransporte. Nesse ínterim, meu grupo eliminará o demônio. Eles me disseram para não me preocupar com a exposição de suas identidades, pois suas identidades já eram conhecidas por todos os resgatados na mansão. Após o planejamento, cada grupo se dedicaria ao seu trabalho. Enquanto isso, o grupo de heróis de Arius ainda debatia se deveria se juntar à batalha, pois tinham ouvido falar de um demônio, e demônios eram a vanguarda do rei demônio. Arius recusou essa ajuda, porque disse que o inimigo deles era o rei demônio, então deixou que eles se arranjassem. Mina e Agat queriam reclamar sobre isso, mas hesitaram com Arius. Ao mesmo tempo, o exército de Estela também entrou em combate para proteger o povo. Estela não permitiu que eles desistissem, pois a missão deles era proteger tanto o povo quanto a cidade. Sora e Luna chegaram de repente ofegantes e com um pedido de evacuação para os moradores.
Stella, depois de ouvir, concordou em ajudar imediatamente. Stella e seus soldados, após ouvirem o plano, partiram, deixando Mina sob a guarda do grupo de Sora. Kanade e Tanya ainda estavam trabalhando duro para salvar as pessoas daqueles monstros. A tarefa deles era abrir caminho para que as pessoas pudessem alcançar a magia de teletransporte do grupo Sora. Os humanos, ao verem o aparecimento dos elfos que odeiam humanos, não conseguiam confiar neles. Eles temiam que se mergulhassem naquela magia, seria perigoso, e naquele momento, Sora e Luna pareciam muito tristes. O dono da barraca de cachorro-quente que eles comeram antes, os reconheceu e veio perguntar. O tio sorriu alegremente e voluntariamente entrou primeiro no círculo mágico. Em seguida, a menina que ele conheceu na cidade também os reconheceu e conversou com eles. E também as pessoas que eles salvaram foram entrando em sequência. As duas irmãs começaram a realizar a magia para levá-los a um lugar seguro com sucesso. Antes que pudessem evacuar todos os habitantes, um soldado anunciou que o monstro estava se aproximando deles. Luna entregou a tarefa de realizar magia à sua irmã, enquanto ela se encarregaria de subir para ajudar. Ao lutar contra a corrente interminável de monstros, Kanade e Tanya estavam quase exaustas. Felizmente, a ajuda veio de um grupo especial de aventureiros que Tanya já havia disciplinado uma vez. Não apenas eles, mas também a equipe de aventureiros Horizon, que considerou esta uma missão especial e prestou apoio à minha equipe. Atualmente eles estão desempenhando o papel de cavaleiros que expulsam os monstros que atacam a cidade. Como a equipe de heróis diários não está participando, Natalie acha que será uma batalha difícil. Até Gans, o principal lojista de armas da cidade, se ofereceu para fornecer armas de combate a todos. Essas eram armas queridas que ele havia se esforçado para criar. Todos eles estavam determinados a se unir para manter esta cidade de Horizon segura e abrir caminho para o meu grupo avançar. Nina, vendo os irmãos mais velhos darem tudo de si para protegerem uns aos outros, sentiu uma força crescendo dentro dela. Embora ela tivesse medo de se machucar ou machucar os outros, quando viu todos lutando com todas as suas forças, ela teve uma nova ideia. Embora tivessem chegado mais perto, senti que a distância ainda era grande para chegar bem na frente do demônio. Ela sugeriu que Tanya se transformasse em um dragão e voasse, mas Tanya não conseguiu, pois com essa formação, ela teria dificuldades em executá-la. Mesmo se aproximando, ela seria apenas um alvo, e não conseguiria tocá-lo. Nem mesmo a magia de teletransporte do grupo Sora foi suficiente para fazer isso. Mas ela sabia que havia alguém com a capacidade de teletransporte mais precisa. Essa é a raça mais forte, a raça divina. Ao mesmo tempo, Nina correu até mim e me abraçou. Vendo a garotinha, Kanade e Tanya se lembraram. Eles tinham ouvido falar que o povo divino possuía uma habilidade especial que outros dos clãs mais fortes não tinham, que era manipular o espaço para teletransporte instantâneo. Também perguntei se ela poderia ajudar. Embora Nina fosse bem tímida, ela concordou em me emprestar sua força. Kanade e Tanya ficarão responsáveis por derrotar os monstros aqui embaixo, enquanto Nina e eu nos aproximávamos do demônio. Eu uso a arma de armadura de Gans para desviar dos ataques enquanto me movo. Quando ele lançou uma bola de magia gigante em mim, Nina instantaneamente usou magia de teletransporte para aparecer na frente dele, pegando de surpresa e o deixando cauteloso. Comecei a aumentar a minha força interior, depois teletransportei-me abruptamente para sua frente e tentei sobrepor-me ao seu domínio sobre os seus monstros. O demônio não podia acreditar que um humano como eu pudesse roubar o seu domínio. Quando perguntado sobre minha identidade, apenas sorri e me apresentei como um mero domador de bestas. O demônio furioso quebrou o círculo mágico que me prendia e avançou para atacar. Inesperadamente, ele foi ordenado por mim a atacar de volta por seus próprios monstros, fazendo com que ele não pudesse resistir e desaparecesse gradualmente no espaço. Embora estivesse fora do seu alcance, ele parecia achar-me bastante interessante, e quis saber o meu nome antes de morrer, mas ainda assim recebeu a minha recusa fria. Finalmente, tudo acabou, e Nina ao meu lado também estava exausta e caiu no vazio. Felizmente, Tanya os pegou em segurança. A luz da cidade Horizon também voltou a brilhar. Após aquele incidente, a cidade gradualmente voltou à sua vibrante atividade habitual. Stella também assumiu oficialmente o cargo de capitã da equipe de cavaleiros. Se fosse ela, tenho certeza que ela poderia mudar a cavalaria de forma maravilhosa. Segundo ela, aqueles envolvidos na história de corrupção foram levados à capital para receber punição. Stella também revisou a história da vila de Nina. Disse que os aldeões abandonaram a vila porque Nina foi levada. Mas acredito que, enquanto eles estiverem vivos, o momento de seu reencontro virá mais cedo ou mais tarde. Kanade está extremamente ativa na recuperação da cidade, como se ela tivesse se tornado completamente uma cidadã de Horizon. E Tanya ainda está escondendo o fato de ser membro da tribo dos dragões, mas parece que todos já sabiam de sua identidade há muito tempo. Sora e Luna adaptaram-se bastante à vida nesta cidade.
visitando ocasionalmente a loja de cachorros quentes do tio para petiscar. Embora eu tenha salvado a todos como um herói, não me atrevo a chamar a mim mesmo de herói, pois sempre me senti apenas um domador comum que poderia ser encontrado em qualquer lugar. O grupo de Kanade sempre fica impotente com minhas palavras humildes. Após dar suporte de combate ao meu grupo, Nina também anseia por se tornar minha força, assim como as outras irmãs. Eu entendo Nina, então também a recebo, é só que eu já fiz pactos com todos. Agora, fazer um pacto com Nina não estou muito confiante, mas, ao olhar para os olhos das pessoas, decidi arriscar. Poucos minutos depois, consegui fazer um contrato com a Nina. Assim que terminei, Kanade e Tânia correram para abraçar e acariciar a pequena de raça mista. Até Sora e Luna ficaram muito felizes, pois sempre quiseram ter uma irmãzinha tão fofa. Após o reencontro, meu grupo foi ao salão e conheceu Stella. Perguntaram-se por que o capitão da equipe de cavaleiros estava na guilda dos aventureiros hoje. Stella disse que, a partir de agora, os aventureiros e a equipe de cavaleiros decidiram cooperar um com o outro. Portanto, agora eles estão discutindo entre si para manter a segurança juntos. Todos estão muito felizes por estarem seguindo uma boa direção. Stella está muito grata a todos, pois graças à minha equipe, ela conseguiu realizar o desejo de devolver os cavaleiros à sua essência original. E neste momento, Natalie também sinalizou que tinha algo para eles. Aproveitando esta oportunidade, Natalie anunciou que a guilda decidiria me promover a aventureiro de classe C. Sinto que esta senhora me está a dar um pouco demais porque só ascendi ao escalão líder recentemente. Mas Natalie tem uma boa razão para me subir 2 escalões para C sem problemas. Ela chegou a pensar em me promover para a classe A, o que seria mais justo para mim. E ainda haveria uma montanha de dinheiro que eu receberia como recompensa. Sentindo meu bolso cheio, decidi convidar todos para um bom jantar. A propósito, Natalie notou Nina como um rosto novo. Imediatamente apresentei Nina como minha nova colega de equipe. Natalie não resistiu e a abraçou. Mas, olhando atentamente, ela percebeu que a garotinha pertencia ao povo divino e ficou chocada. Ela sussurrou para mim perguntando se Nina estaria com raiva porque ela a tinha tratado inadvertidamente como uma criança. Ao receber a resposta de Nina de que ela não ficaria brava, Natalie a abraçou mais uma vez. E então, as irmãs também queriam abraçar Nina junto com ela. Depois, comecei a discutir sobre a equipe, pois agora o grupo tinha muitos membros, o que tornava a pensão atual deles muito apertada. Ouvindo isso, Natalie sugeriu que eu poderia comprar uma casa e mencionou que a guilda também ajudava com moradia e até mesmo oferecia subsídios financeiros, especialmente para aventureiros talentosos que desejavam permanecer na cidade. O olhar cativante dela me fez sentir a determinação de não nos deixar sair da cidade. Pedi a opinião de todos, e pareceu que todos concordaram em permanecer nesta cidade. Eu também economizei bastante, e agora tenho o subsídio da associação. Por isso, decidi assinar o contrato de compra de uma casa. Depois de analisar muitas casas na cidade, as irmãs não conseguiram encontrar nenhuma que as agradasse. Natalie apresentou a última casa, aconchegante e arejada, e eles se apaixonaram imediatamente por ela. A casa foi construída com madeira e tinha um jardim espaçoso, de acordo com os desejos de Kanade e Sora. Além disso, existem mais de 10 quartos que podem acomodar camas grandes sob o pedido de Tânia. E a cozinha e o banho que Luna e Nina procuram também estão totalmente equipados. Além disso, o interior está dentro do meu orçamento. Tânia levantou-se e perguntou à irmã por que ela não tinha apresentado uma casa tão boa antes. Luna sentiu o cheiro de uma conspiração da irmã. Natalie, sentindo que sua consciência havia sido exposta, recuou assustada. Os olhares de todos estavam fixos nela, então ela teve que revelar a verdade de que uma senhora vestida de branco apareceu ali. Kanade, ao ouvir essa aparição, ficou apavorada e se escondeu atrás de mim. Tânia ficou muito decepcionada com ela, pois diziam que ela era da tribo mais forte, mas tinha medo de fantasmas. Desta vez, ela até teve que ser consolada pelo esquilo. Neste momento, todos engoliram em seco, tensos, para ouvir a história de Natalie. Essa é a história de um travesseiro que foi virado depois de uma soneca. Houve também água quente do banho substituída por água fria. Durante a refeição, o açúcar e o sal foram trocados. Havia até um ovo podre colocado nos sapatos que haviam sido tirados. Além disso, havia sobras de caril da noite anterior espalhadas pelas roupas que estavam secando. Ouvindo isso, Kanade ficou tão assustada que seu rabo se encolheu. Embora eles estivessem um pouco relutantes em ficar neste lugar, eles se arrependeriam se perdessem esta casa. Portanto, fiz uma sugestão: investigaremos esta casa à frente e depois pensaremos no que podemos fazer. Minha equipe abriu a porta e entrou. A casa estava escura. Nina acabou de espirrar, e Kanade agarrou a cauda de Tânia e puxou a piceteia.
Isto não parece uma casa assombrada, porque está tão limpa como se fosse limpa regularmente. De repente a mesa, as cadeiras e os objetos ao redor começaram a tremer e a se mover por conta própria, e houve até uma voz que nos expulsou. Kanade, que já tinha medo de fantasmas, entrou em pânico e saiu correndo. De repente, uma mulher vestida de empregada apareceu à frente deles, expulsando-os. O grupo de Sora realizou magia para eliminar este pequeno fantasma, mas a mulher continuou a aparecer, pairando de cabeça para baixo do teto. As irmãs estão discutindo que tipo de magia devem usar, pois se usarem muita força, elas explodirão tanto o fantasma quanto esta casa. Ouvindo isso, o fantasma parece ter medo, mas ainda assim bagunça tudo para expulsá-las. Tânia percebeu que o fantasma parecia não saber como atacar. Eles apontaram para as fraquezas do fantasma, o que a deixou muito irritada. Mas notando que uma personagem parecia estar bastante assustada com ela, o fantasma espiou por baixo do chão para assustar Kanade, fazendo-a correr por toda parte. Como o fantasma havia acidentalmente excitado o medo de Kanade, ela ergueu suas garras para atacar, rasgando as roupas do fantasma, deixando-o extremamente confuso. Tânia também percebeu o ponto fraco que poderia ferir o corpo da alma com o corpo físico. Como o medo de Kanade atingiu o pico, agora é o fantasma que está com medo. Kanade enlouqueceu e começou a morder sua saia e a destruir coisas. Além disso, ela apareceu de repente assustando o fantasma de volta. Aproveitando essa oportunidade, Sora e Luna lançaram um feitiço de selamento para que o fantasma não pudesse mais escapar. Kanade arreganhou os pelos, prestes a avançar, mas foi agarrada no ar por Tânia como um gato selvagem. Agora, eu começo a negociar com aquele fantasma. O fantasma tentou desesperadamente possuir meu corpo, mas falhou. Eu bloqueei a habilidade de possessão do fantasma porque, quando era criança, ouvi um vizinho contar histórias sobre fantasmas e domadores de almas, mas ele não me disse como eu poderia controlar um fantasma como você. Porque eu vi que o fantasma à minha frente ainda tinha uma personalidade mais clara do que os fantasmas normais, pensei que ela seria mais fácil de ouvir. O fantasma estava prestes a reagir, mas eu a prendi no chão, debatendo-se como um peixe fora de água. Sabendo que tinha perdido, ela me deu liberdade para fazer o que eu quisesse. Para sua surpresa, eu queria dar as mãos a ela, o que a fez rir porque eu era uma pessoa estranha. Ela se apresentou como Tina, que costumava ser uma criada em outra cidade, mas desistiu há 30 anos e foi parar aqui porque era uma alma desencarnada. Tânia se perguntou por que ela se tornou um fantasma. Então, Tina contou que seu antigo dono era um pervertido maligno, obcecado por garotas e que gostava de torturar. Você também foi vítima dele. Quando você percebeu, abriu os olhos e já era um fantasma. Como você perdeu para o meu grupo, você aceitou partir. Perguntei o que Kanade pensava, e ela disse que, embora estivesse com medo, se estivesse com todos, provavelmente ficaria bem. Então, pedi permissão a Tina para morarmos aqui. Tina ficou bastante chocada porque ela estava planejando sair, mas para mim, foi a presença dela que nos permitiu comprar esta casa por um preço barato, então sugeri que ela ficasse conosco. Kanade apenas pediu a Tina para não atravessar paredes e ameaçá-los. O grupo de Sora e Luna, vendo que ela era uma ex-empregada doméstica, pensou que ela cozinhava muito bem, então também queriam que ela lhes ensinasse a cozinhar. Eu acolhi Tina calorosamente, então ela concordou em ficar. Depois disso, assinei com sucesso o contrato de compra da casa. A senhora Natalie ficou muito surpresa comigo porque eu consegui até fazer amizade com um fantasma, o que mostra o meu nível. No mercado, o tio que vendia frutas estava vendendo quando encontrou o grupo de heróis diários. Ele propôs que o tio escolhesse a comida para eles por uma semana, mas sem dinheiro, e usando sua identidade de herói para comer de graça. O chefe recusou imediatamente porque não tinha mercadorias suficientes para lhes dar. Quando eles continuaram a mencionar que eram uma equipe de heróis, o chefe ficou claramente irritado e repreendeu-os por não terem ajudado em nada a Horizon, mas ainda assim agirem como se fossem importantes. Juntamente com isso, os comerciantes restantes também se recusaram a fornecer-lhes comida. Os habitantes locais também começaram a ridicularizá-los e criticá-los, fazendo com que Arius se afastasse com raiva. Ouvir o nome dele me fez sentir um ódio ainda maior por Arius. Do meu lado, eu tinha acabado de voltar do mercado com Kanade. De repente, Kanade correu na minha frente e abriu a boca para me dar as boas-vindas, o que me surpreendeu. Naquela noite, tivemos uma festa de inauguração juntos. Todos esses pratos foram ensinados a Luna por Tina. Luna estava muito confiante de que, a partir de agora, ela seria a responsável pela culinária, e não sua irmã mais velha. Havia tanta comida que a pequena Nina não sabia por onde começar a comer, e Kanade e Tânia perderam o controle, mergulhando em busca de sua comida favorita, a carne, para devorar. Nesse momento, a pequena Nina recebeu muito amor e carinho. Ela então expressou sua gratidão por eu ter feito com que ela não se sentisse mais sozinha.
As palavras de Nina me fizeram lembrar do passado mais uma vez. No dia em que perdi tudo, senti um vazio imenso. Mas agora não é assim, pois somos colegas de equipe. Tina, vendo isso, ficou imensamente admirada com eles. Embora a aventura com o grupo de Arius não pudesse preencher o vazio em meu coração, foi apenas quando me tornei uma aventureira para viver uma vida livre e conhecer pessoas que sentiam um calor maior do que nunca. Num momento de emoção, involuntariamente chorei, mas afastei as lágrimas dizendo que era apenas porque estava com fome. Depois, todos nós começamos a festa de inauguração da casa nova. A história do treinador de feras expulso da equipe de heróis e que conhece um grupo de garotas com orelhas de gato da tribo mais forte termina aqui.